Finja que é minha namorada, sussurrou o estranho. Até que ela reconheceu aquela voz. A chuva de março batia insistente nas janelas do pequeno restaurante italiano em Vila Madalena. Júlia Santos ajeitou uma mecha dos cabelos castanhos atrás da orelha e ergueu a taça de vinho tinto, observando o líquido escuro balançar suavemente. Bem, minha querida, murmurou para si mesma num tom irônico que havia aperfeiçoado ao longo dos seus 28 anos. Mais uma sexta-feira romântica contigo mesma. Pelo menos você não vai me decepcionar. O garçom passou por sua mesa, a mesma mesa do canto que sempre escolhia, estrategicamente posicionada para observar a rua sem ser vista. Júlia sorriu para ele com aquele sorriso ensaiado que usava no trabalho, na editora onde passava 10 horas por dia, imersa em palavras alheias, fugindo de seus próprios sentimentos. Mas vinho, moça. Por que não? Ela respondeu, fingindo uma alegria que não sentia. A vida é uma só, não é? Enquanto o vinho era servido, Júlia deixou o olhar vagar pela rua molhada. Casais apressados corriam sob guarda-chuvas, jovens riam alto entrando em bares, e ela ali, editora assistente numa pequena editora paulistana, fingindo que sua solidão era uma escolha consciente. O sininho da porta tocou, e ela nem ergueu os olhos, concentrada em desenhar círculos imaginários na mesa com o dedo indicador, até que uma voz familiar cortou o ar como um raio. Júlia? Júlia Santos? O mundo parou. O coração dela saltou para a garganta, e quando ergueu os olhos, lá estava ele, Rafael Mendes, mais alto do que lembrava, com os cabelos ligeiramente grisalhos nas têmporas, vestindo um terno que gritava bem-sucedido, mas com os mesmos olhos castanhos que a faziam derreter 5 anos atrás. Rafael, ela conseguiu sussurrar, a voz saindo mais rouca que pretendia. Ele se aproximou com passos hesitantes, como quem se aproxima de um animal ferido. Posso me sentar? Júlia gesticulou para a cadeira à sua frente, ainda processando a impossibilidade daquele momento. Rafael Mendes. O homem que havia prometido voltar da Europa em breve e simplesmente desapareceu de sua vida como fumaça. Você está bem? Ele perguntou, e havia algo em sua voz que ela não conseguia decifrar. Nervosismo? Arrependimento? Estou ótima, mentiu, erguendo a taça num brinde sarcástico. Vivendo o sonho paulistano. Trabalho, casa. Uma vida emocionante. Rafael baixou os olhos, claramente desconfortável. Havia algo diferente nele, uma vulnerabilidade que Júlia não lembrava de ter visto na época da faculdade. Júlia, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas... Ele parou, respirou fundo, e quando olhou para ela novamente, havia desespero em seus olhos. Preciso que você finja ser minha namorada. A taça de vinho parou no ar, a meio caminho dos lábios de Júlia. Por um momento ela achou que tinha ouvido errado. Depois uma gargalhada amarga escapou de sua garganta. Você está brincando comigo? Eu sei como soa, mas... Rafael olhou ao redor nervoso. Meus pais estão aqui, em São Paulo, e eles acham que eu ainda estou com você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia pôde sentir o sangue pulsando em suas têmporas, 5 anos de mágoa concentrada subindo como bile em sua garganta. Você some da minha vida por 5 anos, Rafael. 5 anos. E agora aparece aqui do nada pedindo para eu mentir para seus pais? Júlia, por favor, deixe eu explicar. Mas ela já estava se levantando, jogando algumas notas sobre a mesa. Sabe o que você deveria ter feito? Deveria ter ficado na Europa. Deveria ter continuado fingindo que eu não existo. Rafael se levantou também desesperado. Júlia, espera. Eu posso explicar tudo. Ela parou na porta, a mão no trinco, sem se virar. A chuva continuava caindo lá fora, e por um momento terrível, Júlia sentiu vontade de correr para os braços dele como uma idiota apaixonada. Em vez disso, sussurrou sem olhar para trás. 5 anos, Rafael, 5 anos esperando um telefonema, um e-mail, qualquer coisa. E você quer que eu finja te amar? E saiu, deixando-o sozinho no restaurante, com o eco de suas palavras ecoando entre eles como uma sentença. Do lado de fora, enquanto a chuva molhava seu rosto, Júlia não sabia que Rafael havia afundado na cadeira, enterrando o rosto nas mãos, sussurrando para o vazio. Eu nunca parei de te amar. O apartamento de Júlia em Pinheiros era pequeno, mas aconchegante, repleto de livros empilhados em cada superfície disponível. Ela tinha acabado de sair do banho quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Júlia?
É a dona Mercedes, mãe do Rafael. O mundo girou. Júlia se apoiou na parede, ainda de toalha, sentindo as pernas fraquejarem. Dona Mercedes? Como a senhora conseguiu meu número? Querida, você sabe que mães sempre dão um jeito. A voz calorosa da mulher do outro lado da linha a fez sorrir involuntariamente. Rafael me disse que vocês se encontraram ontem. Estou tão feliz. Sempre soube que vocês iriam se acertar. Júlia fechou os olhos, sentindo a armadilha se fechando ao seu redor. Dona Mercedes, eu sei que deve estar nervosa, querida. 5 anos é muito tempo. Mas amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar, não é? Por isso quero convidar você para jantar amanhã. Eu e o Walter estamos hospedados no Copacabana Palace. Viemos especialmente para conhecer a nova vida do Rafael em São Paulo. Amanhã, Júlia se sentou na cama, a cabeça girando. 7 horas, no restaurante do hotel. Rafael disse que você adora a vista da praia. Ah, querida, mal posso esperar para te ver de novo. Você sempre foi a menina dos olhos dele. A ligação terminou antes que Júlia pudesse protestar. Ela ficou ali, sentada, olhando para o telefone, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Rafael havia mentido para os pais por 5 anos. 5 anos de tudo bem, estou feliz, Júlia está bem também. O telefone tocou novamente. Desta vez, ela sabia quem era. Rafael. Júlia, antes que você me xingue. Sua mãe me ligou. Um silêncio mortal do outro lado. Depois, um suspiro profundo. Merda. Não xinga, Rafael. Sua mãe sempre foi uma santa. Diferente do filho. Júlia, por favor, posso te explicar pessoalmente? Estou na porta do seu prédio. Ela correu até a janela e lá estava ele, parado na calçada, molhado pela garoa fina que começara a cair. Mesmo de longe, ela podia ver o desespero em sua postura. Você é louco? Como descobriu onde eu moro? Internet. Júlia, por favor, 10 minutos. Se depois disso você quiser que eu desapareça para sempre, eu desapareço. Ela olhou para o reflexo na janela. Cabelos molhados, olheiras, um rosto que carregava 5 anos de solitude disfarçada. Parte dela queria mandá-lo embora. A outra parte, a parte que ainda guardava fragmentos de um amor despedaçado, sussurrou que talvez fosse hora de ouvir a verdade. Portaria liberada, murmurou no telefone. 15 minutos depois, Rafael estava sentado no sofá da sala, encharcado e visivelmente nervoso. Júlia havia vestido uma calça jeans e uma blusa simples, mas mantinha os braços cruzados numa postura defensiva. Fala. Rafael respirou fundo, as palavras saindo atropeladas. Quando saí do Brasil, meus pais ficaram devastados. Não era só por eu estar indo embora, era porque eles tinham certeza de que você era a mulher da minha vida. Júlia sentiu algo apertar no peito, mas manteve a expressão neutra. No primeiro ano, toda vez que ligavam, perguntavam por você. Como você estava? Se íamos nos casar quando eu voltasse? Quando eles iriam ter netos? Ele passou a mão pelos cabelos molhados. E eu não conseguia contar para eles que havia perdido você. Que havia feito a escolha mais estúpida da minha vida. Então mentiu. No início eram mentiras pequenas. Júlia está bem. Ela manda lembranças. Estamos nos falando. Depois foram ficando maiores. E quando percebi, havia criado uma vida inteira para nós dois. 5 anos de mentiras sobre uma felicidade que eu havia jogado fora. Júlia se sentou na poltrona oposta, mantendo distância. E agora? Agora eles vieram para São Paulo porque minha mãe está doente, Júlia. Câncer. E o último desejo dela é nos ver juntos, felizes. Ela quer te dar o anel de noivado da avó dela. O mundo parou. Júlia sentiu as lágrimas ameaçarem, lembrando-se de como Dona Mercedes sempre a tratara como uma filha. Você não pode usar a doença da sua mãe para me chantagear emocionalmente. Não é chantagem. Rafael se levantou desesperado. É a última chance de fazer ela feliz. E talvez nossa última chance também. Nossa! A voz de Júlia subiu uma oitava. Rafael, não existe nossa há 5 anos. Você deixou bem claro suas prioridades quando embarcou naquele avião. Eles se olharam por um longo momento. 5 anos de mágoa e arrependimento suspensos no ar entre eles. Finalmente, Rafael sussurrou. 1 semana, Júlia. É só isso que estou pedindo. 1 semana fingindo que ainda somos aqueles 2 estudantes bobos que se apaixonaram na USP. Depois disso, eu saio da sua vida para sempre, se é isso que você quer. Júlia fechou os olhos, sentindo o peso da decisão.
Quando os abriu novamente, Rafael estava a observando com uma vulnerabilidade que a desarmou completamente. Se eu fizer isso, disse lentamente, não é por você, é pela sua mãe. Ela sempre foi mais mãe para mim do que... Ela parou, não querendo abrir essa ferida particular. Obrigado, Rafael sussurrou. Você não imagina o que isso significa. Mas temos regras. Júlia se levantou assumindo o controle da situação. Primeiro, isso é só atuação. Segundo, você não vai tentar me convencer de nada. Terceiro, depois de uma semana você some da minha vida para sempre. Rafael assentiu, mas havia algo em seus olhos que fez o coração de Júlia acelerar perigosamente. E quarta regra, ela adicionou mais para si mesma que para ele. Eu não vou me apaixonar por você de novo. Rafael sorriu tristemente. Essa última pode ser a mais difícil de cumprir. Quando ele saiu, Júlia encostou as costas na porta fechada, o coração batendo descompassado. O que havia acabado de aceitar fazer? Uma semana fingindo amar o homem que havia despedaçado seu coração. Olhou para o espelho do corredor e sussurrou para sua própria reflexão. Você é uma idiota, Júlia Santos. Uma idiota completa. Mas mesmo assim, não conseguia parar de sorrir. O Copacabana Palace estava majestoso sob as luzes douradas do fim de tarde. Júlia ajustou o vestido azul marinho, o único que tinha que fosse elegante o suficiente para a ocasião, e respirou fundo antes de entrar no lobby. Rafael a esperava próximo à recepção, impecável num terno preto, e por um momento ela esqueceu de respirar. Você está linda, ele disse quando ela se aproximou, e havia algo em sua voz que a fez corar involuntariamente. É só um vestido, murmurou, evitando seu olhar. Não é sobre o vestido. Antes que ela pudesse responder, uma voz familiar ecoou pelo lobby. Júlia! Minha menina! Dona Mercedes caminhava em direção a eles, elegante num vestido bordô, mas Júlia notou imediatamente que ela estava mais magra, com uma palidez que não conseguia disfarçar completamente com maquiagem. O coração de Júlia se apertou. Dona Mercedes! Ela sussurrou, sendo envolvida num abraço carinhoso que cheirava ao mesmo perfume de sempre. Deixa eu te olhar. A mulher mais velha a segurou pelos ombros, os olhos brilhando. 5 anos e você continua a mesma menina linda que conheci na formatura do Rafael. Ainda se lembra de quando trouxe aquele bolo de cenoura que você mesma fez? Júlia sorriu genuinamente pela primeira vez em dias. A senhora me ensinou a receita por telefone. E você queimou a primeira vez. Dona Mercedes riu, e Rafael observava a interação com uma expressão que Júlia não conseguia decifrar. Walter, pai de Rafael, se aproximou com seu jeito discreto de sempre. Júlia, que bom te ver de novo. Rafael não parava de falar de você. Não parava? Ela lançou um olhar questionador para Rafael, que ficou visivelmente desconfortável. Vamos jantar? Ele interrompeu rapidamente, oferecendo o braço à mãe. O restaurante tinha uma vista espetacular da praia de Copacabana. Sentados à mesa, Júlia tentava relaxar, mas a sensação de estar representando um papel pesava sobre ela, como uma armadura desconfortável. Então, querida, Dona Mercedes começou depois de pedirem a entrada. Rafael me contou que vocês estão morando juntos agora. Como tem sido? Júlia quase engasgou com a água. Morando? Juntos? Rafael tossia alto, claramente não esperando por essa pergunta. Mãe, É novo. Júlia interrompeu, surpreendendo a si mesma com a facilidade da mentira. Ainda estamos nos adaptando. Imagino. 5 anos é muito tempo separados. Vocês devem ter mudado muito. Walter observava Rafael com atenção. Especialmente você, filho. Parece diferente. Diferente como? Rafael perguntou, mexendo nervosamente no guardanapo. Mais maduro, mais triste, talvez. Um silêncio desconfortável se instalou à mesa. Júlia observou Rafael, notando pela primeira vez as linhas de expressão ao redor dos olhos, o jeito como ele segurava os ombros, como se carregasse um peso invisível. O trabalho no exterior foi difícil, Rafael admitiu. Muitas horas, muita pressão. Às vezes você perde de vista o que realmente importa. Dona Mercedes estendeu a mão e cobriu-a de Júlia. Por isso estou tão feliz que vocês se reencontraram. O amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar. Júlia sentiu o peso da culpa crescer em seu peito. Aquela mulher doente estava ali, radiante de felicidade por uma mentira. Dona Mercedes, Júlia sempre foi especial, Rafael interrompeu,
olhando diretamente para ela. Desde o primeiro dia que a vi na biblioteca da USP, lendo Clarice Lispector e fazendo anotações furiosas nas margens, ela discutia com os livros como se os autores pudessem ouvi-la. Você se lembra disso? Júlia perguntou, genuinamente surpresa. Lembro de tudo, ele disse baixinho, e havia uma intensidade em seus olhos que a fez desviar o olhar. Ah, que romântico! Dona Mercedes suspirou. Walter, você se lembra de como eles eram apaixonados? Rafael chegava em casa falando dela como se fosse... Como se fosse o quê? Júlia perguntou. Como se fosse o ar que ele respirava. Walter completou, sorrindo tristemente. Nunca vi um menino tão perdidamente apaixonado. O prato principal chegou, salvando Júlia de ter que responder. Mas, durante toda a refeição, ela sentia os olhos de Rafael sobre ela, e cada vez que seus olhares se cruzavam, algo se mexia perigosamente em seu peito. Júlia, Dona Mercedes disse quando estavam na sobremesa, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, você o perdoou? Pelo tempo que passou longe? A pergunta atingiu Júlia como um soco no estômago. Ela olhou para Rafael, que havia parado de comer, e a observava intensamente. Ela começou, depois parou. A verdade era complexa demais para aquele momento. O perdão é um processo, Dona Mercedes. Não acontece de uma hora para outra. Mas vocês estão tentando. E isso é o que importa. Depois do jantar, enquanto caminhavam pelo lobby, Dona Mercedes puxou Júlia para um canto privativo. Querida, posso te contar um segredo? Claro. Eu sei que não foi fácil para vocês. Sei que Rafael cometeu erros. A mulher mais velha segurou as mãos de Júlia. Mas também sei que ele nunca parou de te amar. Uma mãe percebe essas coisas. Nos últimos 5 anos, toda vez que conversávamos, havia uma tristeza em sua voz que só aparece quando alguém está vivendo com o coração partido. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Júlia. Dona Mercedes, não estou pedindo para você esquecer a dor. Estou apenas pedindo para dar uma chance ao amor de vocês. A vida é curta demais para desperdiçarmos segundas chances. Quando saíram do hotel, Rafael e Júlia caminharam em silêncio até o ponto de táxi. A brisa noturna carregava o cheiro do mar e o som distante de música vinda dos bares da praia. Obrigado, Rafael disse finalmente. Por quê? Por fazer ela feliz. Fazia muito tempo que eu não via minha mãe sorrir daquele jeito. Júlia olhou para ele, notando como a luz dos postes destacava seus traços familiares. Rafael, o que sua mãe disse sobre você nunca ter parado de me amar? Era verdade, ele disse simplesmente. Então por que você foi embora? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, observando as ondas quebrarem na areia. Porque eu era um covarde. Porque pensei que sucesso profissional era mais importante que amor. Porque eu era jovem e estúpido, e achei que você sempre estaria aqui quando eu decidisse voltar. E agora? Ele se virou para ela, e pela primeira vez, Júlia viu lágrimas em seus olhos. Agora eu sei que cometi o maior erro da minha vida, e que provavelmente é tarde demais para consertar. O táxi chegou, mas nenhum dos dois se moveu. Rafael, Júlia sussurrou, não torne isso mais difícil do que já é. Você tem razão. Desculpa. Ele abriu a porta do táxi para ela, mas quando ela estava prestes a entrar, ele tocou seu braço suavemente. Júlia, o quê? Você estava linda hoje. E não é só sobre o vestido. No banco de trás do táxi, enquanto São Paulo passava como um borrão de luzes pela janela, Júlia tocou o braço onde Rafael havia tocado e admitiu para si mesma uma verdade terrível. As regras que havia estabelecido estavam começando a se despedaçar. Júlia chegou à editora na segunda-feira de manhã, com a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa. O pequeno escritório em Vila Madalena, com suas paredes repletas de estantes e o cheiro permanente de café forte, normalmente a acalmava. Mas hoje nem mesmo a rotina familiar conseguia diminuir a confusão em sua cabeça. Bom dia, Ju. Marina, sua assistente, ergueu os olhos da mesa cheia de manuscritos. Você está bem? Parece meio... diferente. Diferente como? Não sei. Menos... sozinha. Antes que Júlia pudesse responder, o sininho da porta tocou e Rafael entrou, carregando 2 xícaras de café e um pequeno vaso com uma planta. Bom dia, ele disse claramente nervoso. Trouxe café, do jeito que você gosta. Meio amargo, com uma pitada de canela. Marina olhou de Júlia para Rafael, depois de volta para Júlia, os olhos arregalados. Uau! Quem é o bonitão? Rafael, Júlia disse relutantemente. Um velho amigo.
Velho amigo que sabe como você toma café, Marina murmurou, voltando aos manuscritos com um sorriso malicioso. Rafael se aproximou da mesa de Júlia, colocando o café e o vasinho ao lado do computador. É manjericão. Pensei que talvez... Bem, você sempre gostou de plantas. Júlia observou a pequena planta, lembrando-se de como ela costumava encher o apartamento que dividiam na época da faculdade com plantas de todos os tipos. Rafael sempre reclamava, dizendo que a casa parecia uma floresta, mas secretamente ela o via regando as plantas quando achava que ela não estava olhando. Obrigada, ela disse baixinho. E tem mais uma coisa. Rafael puxou uma folha de papel do bolso. Consegui o contato de uma gráfica. A que vocês estão usando está com problemas, não é? Vi que você estava estressada com os prazos. Júlia pegou o papel, surpresa. Como você... Ouvi você conversando com Marina ontem. A gráfica nova é mais barata e mais rápida. Já conversei com eles e estão dispostos a fazer um teste. Marina se aproximou, curiosa. Sério? Porque a gráfica atual está sendo um pesadelo. Atrasaram nossa última antologia de poesia em 2 semanas. Esta é especializada em editoras pequenas, Rafael explicou. O dono é um cara que conheço dos tempos de advocacia. Honesto e eficiente. Júlia olhou para ele confusa. Era exatamente o tipo de gesto que o Rafael de antes fazia. Pequenos atos de cuidado que ela só percebia depois. Por que você está fazendo isso? Porque quero ajudar. E porque sei que esse trabalho significa tudo para você. O telefone tocou, interrompendo o momento. Marina a atendeu. Editora Palavra Viva. Sim, um momento, por favor. Ela cobriu o telefone com a mão. Ju, é o Mateus, o poeta. Ele está muito irritado sobre alguma coisa. Júlia suspirou, pegando o telefone. Mateus era um jovem talentoso, mas temperamental, cuja coletânea de poemas seria o lançamento mais importante da editora no trimestre. Mateus. O que aconteceu? Júlia, preciso tirar meus poemas da antologia. Imediatamente. O mundo parou. O quê? Mateus. Calma. Vamos conversar sobre isso. Não há nada para conversar. A editora grande me fez uma proposta. Contrato nacional, distribuição em todas as grandes livrarias. Você entende, não é? Júlia sentiu o chão desabar sob seus pés. A antologia de Mateus era o projeto mais ambicioso da editora pequena. Representava meses de trabalho e investimento que eles mal podiam pagar. Sem ela, a editora enfrentaria uma crise financeira séria. Mateus, por favor, podemos negociar. Talvez encontrar uma solução que... Minha decisão está tomada, Júlia. Desculpa. A ligação foi encerrada. Júlia ficou ali, segurando o telefone, sentindo lágrimas de frustração queimar em seus olhos. O que aconteceu, Miss Marina perguntou preocupada. Mateus desistiu, vai para uma editora grande. Júlia se sentou pesadamente na cadeira. 3 meses de trabalho, todo o investimento em marketing. E agora, ela não conseguiu terminar a frase. Rafael se aproximou sem dizer nada e simplesmente colocou a mão em seu ombro. Posso ajudar? Ele perguntou gentilmente. Como? Você vai magicamente convencer um poeta ambicioso a ficar numa editora pequena quando uma grande oferece fama e dinheiro? Talvez não. Mas posso revisar o contrato que vocês fizeram com ele. Talvez haja algo que possamos usar para pelo menos negociar uma transição mais suave. Júlia olhou para ele surpresa. Você faria isso? Claro. Marina trouxe uma pasta com os documentos. Rafael os examinou em silêncio, suas sobrancelhas se franzindo em concentração. Júlia se lembrou de como ele ficava na época da faculdade quando estava estudando. Completamente absorto, mordendo o lábio inferior. Aqui, ele disse finalmente, apontando para uma cláusula. Ele assinou exclusividade pelos poemas por 1 ano. Se ele quiser sair agora, tecnicamente está quebrando o contrato. Mas eu não quero forçá-lo a ficar, Júlia protestou. Isso seria terrível para todos. Não estou sugerindo forçar. Estou sugerindo usar isso como base para negociar uma compensação justa pelo investimento que vocês já fizeram. E talvez possamos oferecer algo que a editora grande não pode. Como o quê? Rafael sorriu. E pela primeira vez, Júlia viu um lampejo do menino brilhante por quem ela havia se apaixonado. Que tal se eu conseguisse que alguns dos meus contatos, advogados, empresários, comprassem edições especiais da antologia? Pré-venda garantida, dinheiro na conta antes mesmo de imprimir. Você faria isso? Júlia,
Ele disse olhando diretamente em seus olhos. Eu faria qualquer coisa para te ver feliz de novo. O resto da manhã passou em um borrão de telefonemas, e-mails e reuniões improvisadas. Rafael trabalhou ao lado de Júlia com uma dedicação que a surpreendeu, usando sua rede de contatos para garantir pré-vendas e negociando com Mateus uma transição que beneficiasse a todos. Quando finalmente conseguiram um acordo, Mateus ficaria com a editora pequena para este projeto, mas seria livre para negociar o próximo. Marina bateu palmas. Vocês são uma dupla e tanto, ela disse, sorrindo. Ju, você não me contou que seu velho amigo era advogado. É complicado, Júlia murmurou. No final do dia, quando Marina havia saído e eles estavam sozinhos no escritório, Júlia finalmente olhou para Rafael. Obrigada. Pelo café, pela planta, pela gráfica, por tudo. De nada. Por que você está fazendo isso, Rafael? Por que está sendo tão gentil? Ele se apoiou na mesa dela e, por um momento, ela pôde sentir o cheiro do perfume que ele sempre usava. Porque há 5 anos eu prometi cuidar de você. E mesmo tendo quebrado essa promessa de todas as maneiras possíveis, uma parte de mim nunca parou de tentar cumpri-la. Júlia sentiu algo se mexer perigosamente em seu peito. Rafael, eu sei que você não quer ouvir isso, mas não consegue me impedir de tentar consertar as coisas, mesmo que seja tarde demais. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Ah, Júlia, sua planta. Rega ela a cada 2 dias, mas não encharca. Ela gosta de luz, mas não sol direto. Quando ele saiu, Júlia ficou ali, olhando para o vasinho de manjericão. Um cuidado pequeno, prático, pensado especificamente para ela. Exatamente o tipo de atenção que a versão jovem de Rafael costumava dar e que ela havia sentido falta todos esses anos sem perceber. Tocou uma das folhinhas verdes e sussurrou. Maldito seja você, Rafael Mendes. Mas desta vez não havia raiva em sua voz. A tempestade chegou sem aviso na quarta-feira à tarde, como só as chuvas de março em São Paulo sabem fazer. Júlia estava saindo da editora quando os primeiros pingos começaram a cair, pesados e prometendo muito mais. Merda, murmurou olhando para o céu escuro. Havia esquecido o guarda-chuva em casa pela manhã, e o ponto de ônibus ficava a 2 quadras dali. Júlia! Ela se virou e viu Rafael correndo na direção dela, um grande guarda-chuva preto na mão. O que você está fazendo aqui? Perguntou surpresa. Vi a previsão do tempo. Pensei que talvez... Ele parou ao lado dela, abrindo o guarda-chuva bem a tempo de protegê-los do que se transformou instantaneamente numa chuva torrencial. Pensei que talvez você precisasse disso. Eles ficaram ali parados, apertados sob o guarda-chuva, enquanto a chuva caía com uma força que transformava a rua numa cortina de água. O cheiro da chuva se misturava com o perfume familiar de Rafael, e Júlia se lembrou de quantas vezes eles haviam se escondido da chuva assim, nos tempos da faculdade. Como você sabia que eu não tinha guarda-chuva? Ela perguntou. Você nunca tem guarda-chuva, ele respondeu sorrindo. Em 5 anos de namoro você esqueceu o guarda-chuva 237 vezes. Você contava? Eu prestava atenção em tudo sobre você. A confissão pairou entre eles, pesada como a chuva que batia no tecido preto acima de suas cabeças. Júlia olhou para o rosto de Rafael, notando as gotas de água que escorriam pelos seus cabelos. Rafael, sobre hoje mais cedo, o que você fez na editora? Júlia, preciso te contar uma coisa. Ele se virou para ela, seus olhos intensos. Eu não vim para São Paulo só por causa dos meus pais. O quê? Recebi uma proposta de trabalho. Um escritório internacional quer abrir uma filial aqui. Salário 3 vezes maior que qualquer coisa que eu já ganhei. O coração de Júlia parou. E você vai aceitar? Já recusei. O quê? Rafael passou a mão livre pelos cabelos molhados. Recusei antes mesmo de te encontrar no restaurante. Por quê? Porque eu vim para São Paulo para te procurar, Júlia. Não pelos meus pais, não por trabalho. Por você. A chuva continuava caindo, mas Júlia mal conseguia ouvi-la acima do som do seu próprio coração batendo. Isso não faz sentido. Você ficou 5 anos sem me procurar e de repente eu acordei numa manhã em Londres, numa cama vazia, num apartamento vazio, e percebi que havia passado 5 anos construindo uma vida que não significava nada, que todo dia que passava longe de você era um dia desperdiçado. Rafael, eu sei que não tenho direito de estar aqui, sei que não tenho direito de dizer essas coisas,
Mas quando vi você naquele restaurante, fingindo estar bem, fingindo que sua solidão era uma escolha, ele parou, a voz embargada. Júlia, eu te conheço. Sei quando você está fingindo ser forte, porque tem medo de se permitir ser frágil. Lágrimas começaram a misturar-se com a chuva no rosto de Júlia. Você não me conhece mais. 5 anos é muito tempo. Você ainda morde o lábio quando está nervosa. Ainda faz aquela carinha quando está concentrada, como se estivesse brigando com o mundo. Ainda coloca açúcar demais no café e finge que não gosta quando alguém nota. Ainda... Para. A voz dela saiu mais alta que pretendia. Para, Rafael. Você não pode aparecer na minha vida depois de 5 anos e agir como se nada tivesse mudado. Eu sei que mudou. Eu mudei também. Mas algumas coisas... Ele estendeu a mão livre e tocou suavemente o rosto dela. Algumas coisas permanecem as mesmas. Por um momento terrível e maravilhoso, Júlia sentiu vontade de se jogar nos braços dele, de fingir que os últimos 5 anos haviam sido um pesadelo horrível e que eles ainda eram aqueles 2 estudantes apaixonados. Em vez disso, afastou-se do toque dele. Não posso fazer isso, Rafael. Não posso fingir que você não me despedaçou, que não passei 5 anos aprendendo a viver sem você. Eu sei, e talvez eu não mereça uma segunda chance, mas Júlia... Ele parou, olhando diretamente em seus olhos. E se essa semana não for só sobre fingir para os meus pais? E se for nossa chance de descobrir se ainda existe algo entre nós? E se não existir? Então pelo menos saberemos. E eu poderei ir embora sabendo que tentei consertar o maior erro da minha vida. A chuva começou a diminuir, transformando-se numa garoa fina. Outros pedestres começaram a se aventurar nas ruas, e a bolha íntima que havia se formado ao redor deles começou a se desfazer. Vamos, Rafael disse, começando a caminhar. Te levo em casa. Eles caminharam em silêncio pelas ruas molhadas de Vila Madalena. As luzes dos bares e cafés se refletiam nas poças d'água, criando um cenário quase cinematográfico. Júlia estava perdida em pensamentos quando Rafael parou repentinamente. Júlia, olha. Ela seguiu seu olhar e viu que estavam parados em frente ao Café do Bexiga, onde costumavam estudar nos fins de semana da faculdade. O lugar parecia exatamente o mesmo. As mesas de madeira escura, as estantes cheias de livros, o cheiro de café e bolo caseiro escapando pela porta entreaberta. Ainda existe, ela murmurou. Quer entrar? Só para se secar um pouco? Contra seu melhor julgamento, Júlia assentiu. O interior do café despertou uma enxurrada de memórias. Ali estava a mesa do canto onde eles sempre se sentavam, onde Rafael havia lhe dito eu te amo, pela primeira vez, entre livros de direito constitucional e anotações de literatura brasileira. 2 xícaras de café e 2 pedaços de bolo de cenoura. Rafael pediu ao garçom, automaticamente, lembrando do pedido usual deles. Você se lembra de tudo mesmo, Júlia disse quando se sentaram. Das coisas importantes, sim. Eles beberam o café em silêncio por alguns minutos, o peso dos anos e das palavras não ditas pairando entre eles. Rafael, Júlia disse finalmente, se você realmente quer uma chance de consertar as coisas, preciso saber por que você foi embora. A verdade real, não a versão romantizada de seguir sonhos. Rafael baixou os olhos, mexendo nervosamente na xícara. Você quer a verdade? Quero. Eu estava com medo. Medo de quê? De você. De nós. De como o que sentia por você era intenso demais. Ele ergueu os olhos vulnerável. Júlia, eu te amava de um jeito que me assustava. Era como se minha felicidade dependesse inteiramente de você, e isso me apavorava. Então você fugiu. Eu fugi, porque pensei que se ficasse mais tempo, acabaria me perdendo completamente em você. E a oportunidade na Europa parecia a desculpa perfeita para ganhar alguma perspectiva. E ganhou? Rafael riu amargamente. Ganhei sim. Ganhei a perspectiva de que alguns medos valem a pena enfrentar, e que perder você foi pior que qualquer coisa que eu imaginava que pudesse acontecer se eu ficasse. Júlia sentiu algo se quebrar e se reconstruir simultaneamente em seu peito. Por que você não me contou isso na época? Porque eu era um covarde e porque parte de mim sabia que se eu contasse, você tentaria me convencer a ficar. E eu queria ir, Júlia. Uma parte terrível e ambiciosa de mim queria ir, mesmo sabendo que estava destruindo a melhor coisa da minha vida. A honestidade brutal da confissão atingiu Júlia como um soco.
Mas por baixo da dor, havia algo parecido com alívio. Finalmente, a verdade. Obrigada, ela disse baixinho. Por quê? Por me contar a verdade. Por terrível que seja, é melhor que passar 5 anos imaginando que talvez eu não fosse suficiente. Júlia. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, mas não a tocou. Você sempre foi mais que suficiente. O problema nunca foi você. Foi eu sendo covarde demais para aceitar um amor real. Quando saíram do café, a chuva havia parado completamente. O ar estava limpo e fresco, cheio de promessas que Júlia não sabia se estava pronta para aceitar. Júlia, Rafael disse quando chegaram ao prédio dela, posso te fazer uma pergunta? Pode. Se não houvesse toda essa história entre nós, se fôssemos 2 estranhos que se conhecessem hoje, você sairia comigo? A pergunta a pegou completamente de surpresa. Ela olhou para o homem à sua frente, mais maduro, mais vulnerável, mas ainda fundamentalmente o Rafael, por quem havia se apaixonado uma década atrás. Essa é uma pergunta perigosa, ela disse finalmente. Por quê? Porque a resposta poderia mudar tudo. Rafael sorriu tristemente. Talvez seja a hora de algumas coisas mudarem. Quando Júlia subiu para seu apartamento, ficou na janela observando Rafael esperando o táxi na rua molhada. Por um momento terrível e maravilhoso, ela imaginou como seria simplesmente perdoar. Simplesmente escolher acreditar que as pessoas podem mudar, que o amor pode sobreviver aos erros. Mas quando se virou da janela, viu o reflexo de uma mulher que havia aprendido a ser forte sozinha e não sabia se estava pronta para abrir mão dessa força, mesmo pelo amor. Na quinta-feira de manhã, Júlia acordou com a sensação de estar parada na beira de um precipício. A conversa da noite anterior havia mudado algo fundamental entre ela e Rafael, mas ela não conseguia decidir se essa mudança era boa ou terrível. Estava tomando café quando o telefone tocou. Rafael. Bom dia. Sua voz soava diferente, mais leve, talvez esperançosa. Bom dia. Júlia, sei que ontem foi intenso, mas meus pais querem nos ver hoje. Eles estão indo embora amanhã de manhã, e minha mãe quer se despedir de você. O coração de Júlia se apertou. Nas últimas 48 horas, havia quase esquecido que tudo aquilo havia começado como uma encenação. Claro, o que ela tem em mente? Almoço na casa de uma amiga dela em Jardins. Algo íntimo, só nós 4. Rafael. Júlia hesitou. Depois de ontem, não sei se consigo continuar fingindo. Então não finja. O quê? Seja você mesma. Se você está confusa, seja confusa. Se está com raiva, seja. Minha mãe sempre conseguiu ver através das nossas máscaras mesmo. 3 horas depois, Júlia estava sentada no jardim elegante de uma casa em Jardins, observando Dona Mercedes conversar animadamente com a amiga que as hospedava. Rafael estava ao seu lado e ela notou que ele parecia genuinamente relaxado pela primeira vez desde que se reencontraram. Júlia, Dona Mercedes se virou para ela depois que a amiga se despediu. Posso conversar com você a sós por um momento? Elas caminharam até um canto mais reservado do jardim, onde rosas bem cuidadas criavam um ambiente quase íntimo. Querida, preciso te contar algo. Dona Mercedes segurou as mãos de Júlia. Nos últimos 5 anos, toda vez que conversava com Rafael, ele mencionava você. Às vezes sutilmente, às vezes não tanto. Júlia adoraria este livro. Júlia riria disso. Júlia sempre dizia que... Júlia sentiu o coração acelerar. Ele falava sobre mim constantemente e sempre com uma tristeza na voz que me partia o coração. Quando ele me disse que vocês estavam juntos de novo, eu soube que algo não estava certo. Como assim? Porque vocês 2 parecem frágeis, como se estivessem pisando em ovos ao redor um do outro. Dona Mercedes apertou suas mãos. Júlia, você ainda o ama? A pergunta direta a desarmou completamente. Dona Mercedes, não precisa me responder, mas precisa responder para si mesma. A mulher mais velha sorriu tristemente. A vida me ensinou que o amor verdadeiro não aparece muitas vezes na vida de uma pessoa. E quando aparece, vale a pena lutar por ele mesmo quando é assustador. E se ele for embora de novo? E se ele ficar? De volta à mesa, Rafael observava as 2 mulheres conversando, claramente tentando decifrar o que estava sendo dito. Walter se inclinou para ele. Ela ainda te ama, você sabe. Pai, não é tão simples. É sim, vocês 2 estão complicando algo que deveria ser simples. Walter cortou um pedaço de sobremesa.
Filho, posso te dar um conselho? Claro. Para de tentar provar que mudou e simplesmente seja diferente. Ações falam mais alto que palavras, e você sempre foi melhor mostrando amor do que declarando. Quando o almoço terminou e eles estavam se despedindo, Dona Mercedes abraçou Júlia longamente. Obrigada por fazer meu filho feliz de novo, ela sussurrou. Mesmo que seja só por alguns dias, obrigada por devolver a luz nos olhos dele. No táxi de volta, Júlia e Rafael ficaram em silêncio, até que ela não aguentou mais. Sua mãe sabe. Sabe o quê? Que estamos fingindo. Ou pelo menos sabe que alguma coisa não está certa. Rafael suspirou. Minha mãe sempre foi perceptiva demais para o próprio bem. Rafael, preciso te perguntar uma coisa, e quero uma resposta honesta. Pode perguntar. Nos últimos 5 anos, você namorou alguém? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Júlia pensou que ele não fosse responder. Tentei, ele disse finalmente. Algumas vezes, mas sempre acabava comparando com você e não era justo com elas. E o que você comparava? Tudo. O jeito como elas riam, como falavam sobre livros, como se encaixavam nos meus braços. Ele olhou pela janela. Nenhuma delas era você, Júlia. E por mais que eu tentasse fingir que isso não importava, sempre importava. Júlia sentiu algo se mexer perigosamente em seu peito. Rafael, sei que é egoísta. Sei que eu não tinha direito de ficar preso em você depois de ter ido embora. Mas eu não conseguia me desapegar. Não conseguia aceitar que havia perdido você para sempre. E você? Namorou alguém? Ele perguntou, claramente nervoso com a resposta. Tentei também. Alguns encontros, um relacionamento que durou 6 meses. Ela fez uma pausa. Mas eu sempre sabia que estava fugindo de alguma coisa. E toda vez que as coisas ficavam sérias, eu encontrava uma desculpa para terminar. Por quê? Porque... Júlia hesitou. Depois decidiu pela honestidade total. Porque parte de mim ainda estava esperando você voltar. E eu odiava essa parte de mim. O táxi parou em frente ao prédio de Júlia. Eles ficaram ali sentados, nenhum dos dois se movendo para sair. Júlia, Rafael disse finalmente, amanhã meus pais vão embora e nossa encenação vai acabar. Depois disso você vai sumir da minha vida de novo? Só se for isso que você quiser. Ela se virou para olhá-lo. E se não for? Então, nós descobrimos juntos como consertar isso. Não sei se sei como, nem eu. Mas talvez possamos aprender. Júlia tocou a maçaneta da porta, mas não a abriu. Rafael, posso te fazer uma pergunta estranha? Pode. Se você pudesse voltar no tempo e mudar sua decisão de ir embora, você mudaria? Rafael pensou por um longo momento. Não. A resposta a surpreendeu. Não, não. Porque se eu não tivesse ido, nunca teria aprendido o que realmente importa. Nunca teria crescido o suficiente para te merecer. Ele se virou para ela. O Rafael de 5 anos atrás não era bom o suficiente para você, Júlia. Ele era egoísta, imaturo, assombrado por medos que nem conseguia nomear. Talvez precisasse ir embora para se tornar o homem que deveria ter sido desde o início. E você acha que é esse homem agora? Estou tentando ser. Quando Júlia finalmente saiu do táxi, Rafael baixou a janela. Júlia, o quê? Obrigado por esta semana, por fingir, por ser paciente com meus pais, por me dar a chance de estar perto de você de novo, mesmo que seja só isso. Rafael, sim? Pare de falar como se tudo já estivesse decidido. A semana ainda não acabou. Quando o táxi desapareceu na rua, Júlia ficou parada na calçada, o coração batendo forte. Pela primeira vez em 5 anos, ela estava permitindo a si mesma sentir esperança. E isso a apavorava mais que qualquer coisa. Subiu para o apartamento e foi direto para a janela, onde a plantinha de manjericão estava numa pequena poça de sol. As folhas estavam viçosas e verde brilhantes. Bem, disse para a planta, pelo menos uma de nós duas está florescendo. Mas quando tocou suavemente uma das folhinhas, Júlia teve que admitir que talvez, só talvez, ela também estivesse começando a florescer de novo. Era sexta-feira à noite, e Júlia estava em seu apartamento, tentando decidir o que vestir para o jantar de despedida dos pais de Rafael, quando o interfone tocou. Júlia, é a Camila. O sangue de Júlia gelou. Camila, a colega de trabalho de Rafael que ela havia visto ajustando a gravata dele na semana anterior. O que ela estaria fazendo ali? Sobe, Júlia disse, a voz saindo mais fria do que pretendia. Alguns minutos depois, uma mulher elegante de aproximadamente 30 anos bateu à sua porta.
Camila era exatamente como Júlia lembrava. Loira, bem vestida, com o ar confiante de quem estava acostumada ao sucesso. Júlia, sou Camila, colega do Rafael. Podemos conversar? Claro, entre. Elas se sentaram na sala e Júlia notou como Camila observava o ambiente. Os livros espalhados, a decoração simples mas aconchegante, a plantinha de manjericão na janela. Ele te deu a planta, Camila disse sorrindo. Típico do Rafael. Desculpa, mas por que você está aqui? Camila respirou fundo. Porque vi vocês juntos ontem, e porque conheço Rafael bem o suficiente para saber quando ele está apaixonado, e porque acho que você precisa saber de algumas coisas. Que tipo de coisas? Primeiro, quero que você saiba que nunca houve nada romântico entre Rafael e eu. Somos amigos, colegas, só isso. Ok. Segundo, quero que você saiba que nos últimos 5 anos, Rafael falou de você constantemente, e não de forma nostálgica ou casual, de forma dolorosa. Júlia se mexeu desconfortavelmente na poltrona. Camila, eu não sei por que você está me contando isso, porque vocês dois são idiotas. Camila se inclinou para a frente. Júlia, posso ser direta? Pode. Rafael voltou para o Brasil para te procurar. Ele recusou 3 promoções internacionais porque queria voltar para São Paulo. Para você. Ele me contou isso. Contou que carregou uma foto sua na carteira por 5 anos? Júlia parou. O quê? Camila puxou o celular e mostrou uma foto. Era Rafael no escritório em Londres, e na mesa dele, claramente visível, havia uma pequena foto de Júlia, a mesma que ele costumava ter na carteira na época da faculdade. Contou que no primeiro ano que passou fora, ele ligava para o número antigo do seu celular só para ouvir sua voz na caixa postal. Isso não é verdade. É sim. Eu estava lá quando ele fazia isso, sempre bêbado, sempre chorando, sempre desligando antes de deixar recado. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Júlia. Por que você está me contando isso? Porque hoje de manhã ele apareceu no escritório com uma expressão que eu nunca vi nele, feliz, mas apavorado. E disse que ia contar para você como realmente se sente, mesmo sabendo que você provavelmente vai mandá-lo embora. Camila, Júlia, eu não sei o que aconteceu entre vocês 5 anos atrás, mas sei que o homem que conheci em Londres era uma sombra. E sei que o homem que vi ontem com você estava vivo de novo. Camila se levantou para ir embora, mas parou na porta. Ah, e mais uma coisa. Aquele chaveiro que você deu para ele há anos, o do Cristo Redentor, ele nunca tirou da chave. Nunca. Em 5 anos, em 3 países diferentes, aquele chaveiro sempre esteve lá. Quando Camila saiu, Júlia se deixou cair no sofá, a cabeça girando. Uma foto na mesa por 5 anos. Telefonemas para seu número antigo. O chaveiro que ela havia dado como uma brincadeira quando foram ao Rio juntos. Ela se lembrou de Rafael naquela primeira noite, dizendo que havia mentido para os pais sobre eles ainda estarem juntos. Agora começava a entender que talvez não fosse exatamente mentira. Talvez em algum lugar profundo e ferido do coração dele, eles nunca tivessem terminado. O telefone tocou. Rafael. Júlia, está pronta? Meus pais estão ansiosos para o jantar de despedida. Rafael, a Camila esteve aqui. Um silêncio mortal do outro lado da linha. O que ela disse? Muitas coisas. Sobre fotos, sobre telefonemas, sobre chavelhos. Júlia, é verdade? Você realmente carregou minha foto por 5 anos? Outro silêncio. Depois, um suspiro profundo. É. Por quê? Porque mesmo quando eu tentava te esquecer, não conseguia. Porque olhar para aquela foto era a única coisa que me fazia lembrar de quem eu realmente era, por baixo de todo aquele sucesso vazio. Júlia fechou os olhos, sentindo 5 anos de dor e confusão começarem a se reorganizar em sua mente. Rafael, preciso te perguntar uma coisa, e quero uma resposta completamente honesta. Qualquer coisa. Você realmente quer uma segunda chance comigo? Ou você está apenas tentando consertar sua culpa? A pergunta ficou suspensa no ar como uma lâmina. Júlia pôde ouvir Rafael respirando do outro lado da linha, claramente lutando para encontrar as palavras certas. Júlia, ele disse finalmente. Nos últimos 5 anos eu construí uma carreira de sucesso. Viajei pelo mundo, conheci pessoas incríveis. E nada disso significou alguma coisa, porque a única pessoa com quem eu queria compartilhar tudo isso estava a milhares de quilômetros de distância, provavelmente me odiando. Isso não responde minha pergunta. Então a resposta é:
As duas coisas. Quero consertar minha culpa porque preciso que você saiba que lamento cada dia que passei longe de você. E quero uma segunda chance porque a verdade é que eu nunca parei de te amar, nem por um segundo. E se você me der essa chance, vou passar o resto da minha vida provando que mereço. Júlia sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Rafael, sei que é muito pedir. Sei que você tem todo o direito de me mandar embora e nunca mais olhar para trás. Mas, Júlia, se existe uma chance, mesmo a menor chance de que ainda haja algo entre nós, existe. Ela sussurrou. O quê? Ainda há algo entre nós. Não sei o que é. Não sei se é suficiente para superar o que aconteceu, mas existe sim. O silêncio do outro lado foi diferente desta vez. Não tenso, mas cheio de possibilidades. Então nós tentamos? Rafael perguntou, a voz embargada. Tentamos, mas com uma condição. Qualquer coisa. Nada de promessas grandes. Nada de para sempre ou nunca mais vou te deixar. Apenas um dia de cada vez. Vendo se conseguimos construir alguma coisa real. Um dia de cada vez. Ele repetiu. Posso viver com isso. E Rafael? Sim, obrigada por carregar minha foto. Quando desligou o telefone, Júlia se olhou no espelho do corredor. A mulher que a olhava de volta parecia diferente. Ainda cautelosa, ainda ferida, mas com algo novo nos olhos. Esperança. Ela pegou a chave da mesa de centro e, pela primeira vez em 5 anos, tirou o chaveiro que Rafael havia lhe dado na época da faculdade. Um pequeno coração de metal com suas iniciais gravadas. Ela havia guardado em uma gaveta no dia em que ele partiu e nunca mais havia tocado nele. Agora, segurando-o na palma da mão, sussurrou, um dia de cada vez. E pela primeira vez desde que Rafael havia voltado, o futuro não parecia completamente impossível. O restaurante que Rafael escolheu para o jantar de despedida era pequeno e íntimo em Vila Madalena, com luzes suaves e música brasileira tocando baixinho. Quando Júlia chegou, encontrou os três já sentados à mesa, mas algo no ar estava diferente. Dona Mercedes a recebeu com um abraço mais apertado que o usual, e havia algo em seus olhos que Júlia não conseguia decifrar. Querida, ela disse baixinho enquanto a abraçava, conversamos hoje de manhã e... Bem, acho que é hora de algumas verdades. Júlia se sentou ao lado de Rafael, notando que ele parecia nervoso. Que tipo de verdades? Walter pigarreou. Júlia, nós sabemos. Sabem o quê? Que vocês não estão realmente juntos, Dona Mercedes disse gentilmente. Ou pelo menos não estavam até agora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia olhou para Rafael, que havia fechado os olhos como se estivesse esperando por uma sentença. Como vocês... Querida, Dona Mercedes sorriu tristemente. Sou mãe. E mais importante, sou mãe do Rafael. Conheço meu filho bem o suficiente para saber quando ele está fingindo felicidade. E você, Júlia, Walter adicionou, tem o olhar de alguém que foi machucada. Profundamente. Não é o olhar de uma namorada feliz. Júlia se preparou para se explicar, mas Dona Mercedes ergueu a mão. Não queremos explicações. Queremos agradecimentos. Como assim? Rafael nos contou a verdade hoje de manhã, sobre como foi embora, sobre como vocês terminaram, sobre como ele mentiu para nós todos esses anos. Dona Mercedes olhou para o filho com uma mistura de tristeza e compreensão. E nos contou por que vocês estão fingindo agora. Nós não estamos bravos, Walter disse. Estamos aliviados. Aliviados? Por finalmente entender por que nosso filho passou 5 anos sendo uma sombra de si mesmo, Dona Mercedes explicou. E por ver que, mesmo fingindo, existe algo real entre vocês. Rafael finalmente falou. Mãe, pai, eu sinto muito por ter mentido todos esses anos. Filho, Walter o interrompeu. Todos nós mentimos quando a verdade é dolorosa demais para suportar. A questão é, qual é a verdade agora? Júlia e Rafael se olharam. Era uma pergunta simples com uma resposta impossível. A verdade é complicada, Júlia disse finalmente. As melhores verdades sempre são. Dona Mercedes sorriu. Júlia, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você perdoou meu filho? A pergunta atingiu Júlia como um raio. Ela olhou para Rafael, que a observava intensamente, claramente tão interessado na resposta quanto seus pais. Estou aprendendo a perdoar, ela disse honestamente. O perdão não é um interruptor que você liga e desliga. É um processo. E você, filho? Walter se virou para Rafael. Você se perdoou? Rafael baixou os olhos. Não,
Não sei se algum dia vou conseguir. Talvez, Dona Mercedes disse gentilmente, vocês possam aprender a se perdoar juntos. Durante o jantar, a conversa fluiu de forma mais natural do que qualquer uma das interações que haviam tido durante a semana. Sem a pressão de fingir, eles puderam ser simplesmente eles mesmos, feridos, confusos, mas tentando encontrar um caminho de volta, um para o outro. Rafael me disse que você é editora, Walter comentou enquanto comiam a sobremesa. Deve ser gratificante trabalhar com livros. É, Júlia sorriu, especialmente com poesia. Há algo sobre ajudar novos talentos a encontrar sua voz que me completa. Como o Rafael te completava? Dona Mercedes disse suavemente. Júlia olhou para Rafael, que havia parado de comer, e a observava com uma intensidade que a fez corar. Como vocês se completavam? Ela corrigiu. O passado ainda é complicado para mim. E o futuro? Rafael perguntou baixinho. O futuro é uma página em branco, Júlia respondeu. E páginas em branco podem ser assustadoras, mas também cheias de possibilidades. Quando o jantar terminou e eles estavam se despedindo no valê, Dona Mercedes puxou Júlia para um canto particular. Querida, quero te dar algo. Ela tirou uma pequena caixa de veludo da bolsa. É o anel da minha avó. Eu ia te dar de qualquer forma, mentira ou não. Dona Mercedes, eu não posso aceitar isso. Não é um anel de noivado, querida. É uma promessa. Uma promessa de que, não importa o que aconteça entre você e Rafael, você sempre será parte desta família. Você sempre foi a filha que nunca tive. Lágrimas correram pelo rosto de Júlia quando ela abriu a caixa. Dentro havia um delicado anel de ouro com uma pequena esmeralda. É lindo, ela sussurrou. Era da bisavó do Rafael. Passou de mãe para filha por 4 gerações. E agora passa para você. Mas e se Rafael e eu não? Então você guarda ele para sua filha. Ou para a filha do seu coração, não importa. O que importa é que o amor que vocês dois compartilharam merece ser lembrado, mesmo que não dure para sempre. Quando se despediram na porta do hotel, Walter abraçou Rafael longamente. Filho, você cometeu erros, grandes erros, mas nunca é tarde demais para tentar consertar. E se for tarde demais, então pelo menos você terá tentado, e às vezes tentar já é suficiente. Dona Mercedes abraçou Júlia por último. Obrigada por nos dar esta semana, por deixar uma mulher doente ver seu filho feliz mais uma vez. Dona Mercedes, e obrigada por amar meu filho, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. No táxi de volta, Júlia e Rafael ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, quando estavam chegando ao apartamento dela, Júlia falou. Seus pais são incríveis. São. Sempre foram. Rafael? Sim. Obrigada por contar a verdade para eles. Sei que não deve ter sido fácil. Nada disso está sendo fácil. Mas pela primeira vez em 5 anos, sinto que estou fazendo as coisas certas pelas razões certas. Quando o táxi parou, nenhum dos dois se moveu para sair. E agora? Júlia perguntou. Agora não precisamos mais fingir. E isso é bom ou ruim? Rafael se virou para ela e havia algo novo em seus olhos. Determinação, talvez. Ou coragem. Júlia, posso te levar para jantar amanhã. Um encontro de verdade, não uma encenação. Só nós dois tentando descobrir se ainda existe algo real entre nós. Júlia olhou para o anel no dedo, a promessa de uma família que a havia acolhido mesmo quando ela estava quebrada. Olhou para Rafael, o homem que havia partido seu coração, mas que também havia sido seu primeiro e mais profundo amor. Um encontro de verdade, ela repetiu, sem pressão, sem promessas grandes, apenas 2 adultos tentando descobrir se podem construir algo novo sobre os escombros de algo antigo. Júlia respirou fundo, sentindo que estava prestes a pular de um penhasco sem saber se havia água ou rochas embaixo. Tudo bem, ela disse. Um encontro de verdade. Quando Rafael sorriu, foi como se o sol tivesse nascido em seu rosto. Posso te buscar às 7? Pode. Quando ela saiu do táxi, Rafael baixou a janela. Júlia? Sim. Obrigado por me dar uma chance real. Não me agradeça ainda. Ainda não sabemos como isso vai terminar. Não, mas pela primeira vez, sabemos que vale a pena tentar descobrir. Sábado à noite. Júlia estava em frente ao espelho, trocando de roupa pela 3ª vez. Não era apenas nervosismo, era terror puro. Durante a semana de fingimento,
Ela havia se escondido atrás do papel que estava representando. Agora, ela teria que ser simplesmente ela mesma. O interfone tocou exatamente às 7. Oi. A voz de Rafael soava igualmente nervosa. Oi, já estou descendo. Ela o encontrou parado ao lado de um carro. Não um táxi, mas um carro que ela não reconhecia. Comprei hoje de manhã, ele disse, notando sua expressão confusa. Achei que se vou tentar fazer São Paulo ser minha casa de novo, preciso de um carro. São Paulo como sua casa. Ela repetiu. Isso soa definitivo. Por que é? Júlia, independente do que acontecer entre nós, não vou mais embora. Esta cidade, este país, é onde eu pertenço. Eles dirigiram em silêncio pelas ruas iluminadas da cidade até chegarem a um pequeno restaurante na Bela Vista que Júlia nunca havia visto antes. Como você descobriu este lugar? Ela perguntou quando se sentaram numa mesa próxima à janela. Pesquisei. Queria algo novo para nós dois, sem memórias antigas para competir. O gesto a tocou mais do que ela esperava. Durante toda a semana passada, eles haviam sido assombrados por ecos do passado. Aqui, neste lugar novo, eles poderiam tentar construir algo diferente. Então, Rafael disse depois que pediram, como fazemos isso? Como duas pessoas que se conhecem há 10 anos, mas não se veem há 5, têm um primeiro encontro? Talvez começando do óbvio, Júlia sugeriu. O que você fez nos últimos 5 anos além de carregar minha foto e ligar para meu número antigo? Rafael riu, claramente constrangido. Trabalhei demais, viajei para lugares incríveis e não aproveitei nenhum deles. Morei em apartamentos caros e vazios. Conheci pessoas interessantes e não fiz amizades verdadeiras. Ele parou. E você? Construí uma carreira que amo. Li centenas de livros. Aprendi a cozinhar. Aprendi a ficar sozinha sem ficar solitária. Ou pelo menos aprendi a fingir que não estava solitária. Sente falta de ter alguém? A pergunta a pegou de surpresa por sua honestidade direta. Todo dia. E você? Todo dia. Mas não de qualquer alguém. De você. Eles se olharam através da mesa. E pela primeira vez, Júlia permitiu a si mesma realmente ver o homem à sua frente. Não o Rafael de suas memórias. Não o Rafael de seus pesadelos sobre abandono, mas o Rafael real. Mais velho, claramente marcado pelos anos, mas com os mesmos olhos gentis que a haviam conquistado na biblioteca da USP. Posso te fazer uma pergunta estranha? Ela disse. Pode. Se você pudesse escolher qualquer momento dos nossos 2 anos juntos para reviver, qual seria? Rafael pensou por um longo momento, mexendo distraidamente no guardanapo. Aquela tarde que choveu e ficamos presos na biblioteca. Você estava estressada com um trabalho de literatura brasileira e eu estava tentando estudar direito constitucional, mas não conseguíamos nos concentrar porque ficávamos fazendo piadas um para o outro. Júlia sorriu, lembrando-se. Você disse que Machado de Assis escrevia como um advogado, muito prolixo. E você disse que a Constituição era mais dramática que qualquer romance, cheias de plot twists e reviravoltas. E aí começou aquela chuva torrencial. E ficamos lá até a biblioteca fechar, fingindo estudar, mas na verdade apenas conversando, sobre tudo e nada. Livros, política, sonhos, medos bobos. Por que esse momento? Porque foi quando percebi que você não era só alguém por quem eu estava apaixonado. Você era minha melhor amiga, e eu sabia que poderia conversar com você para sempre e nunca ficar entediado. O coração de Júlia se apertou. Rafael, seu turno. Que momento você escolheria? Ela não precisou pensar. A manhã que você fez café da manhã para mim, depois que brigamos sobre você passar o feriado com seus pais, em vez de comigo. Eu lembro. Você estava furiosa comigo. Estava. E você apareceu na minha porta às 7 da manhã com ingredientes para panquecas, mesmo sabendo que eu provavelmente não ia te perdoar facilmente. E você abriu a porta de roupão com cara de poucos amigos, e você disse, sei que você ainda está brava, mas panquecas são uma linguagem universal de desculpas. Funcionou? Funcionou, mas não por causa das panquecas. Júlia olhou nos olhos dele. Funcionou porque você não tentou argumentar que estava certo. Não tentou me convencer de que eu estava sendo dramática. Você simplesmente reconheceu que me havia magoado e quis consertar. E por que esse momento é especial para você? Porque foi quando soube que você realmente me amava. Não a ideia romântica de mim, mas a pessoa real e complicada e às vezes difícil.
Eles comeram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em memórias. Júlia, Rafael disse finalmente, posso te contar algo que nunca contei para ninguém? Pode. No meu último dia no Brasil, antes de embarcar para Londres, eu estacionei em frente ao seu prédio por 2 horas. Júlia parou de comer. O quê? Fiquei lá no carro tentando juntar coragem para subir e te pedir para ir comigo. Por que não subiu? Porque sabia que se você dissesse sim, eu não conseguiria te dar a vida que você merecia. E se você dissesse não, bem, eu não sei se conseguiria embarcar naquele avião. Rafael, eu sei. Eu sei que foi covardia. Eu sei que deveria ter subido. Deveria ter dado a você a escolha. Mas eu estava com tanto medo de estragar as coisas ainda mais. As coisas já estavam estragadas. Nós já havíamos terminado. Mas eu ainda tinha esperança de que fosse temporário. De que, quando eu voltasse, você voltaria para mim esperando? Rafael assentiu, claramente envergonhado. Eu era muito jovem e muito egocêntrico para entender que não funciona assim. Que você não pode simplesmente colocar alguém em pausa e esperar que eles estejam lá quando decidir que está pronto. E agora? Você entende? Agora entendo que amor não é sobre timing perfeito ou circunstâncias ideais. É sobre escolher uma pessoa todos os dias, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Depois do jantar, eles caminharam pelas ruas do centro sem pressa, apenas conversando sobre livros, trabalho, a cidade que havia mudado e as partes deles que haviam mudado também. Posso te levar para ver uma coisa? Rafael perguntou quando chegaram ao carro. Que tipo de coisa? Uma surpresa. Mais uma surpresa boa, prometo. Eles dirigiram até uma parte da cidade que Júlia não conhecia bem, parando em frente a um pequeno prédio comercial com uma placa discreta. Mendes em Associados. Advocacia. É seu escritório? Vai ser. Assinei o contrato de aluguel ontem. Rafael a levou até a entrada, onde através da janela ela podia ver um espaço pequeno, mas bem projetado. Advocacia para pequenas empresas, startups, pessoas que precisam de ajuda legal, mas não podem pagar os grandes escritórios. Rafael, isso é incrível. É assustador. É um recomeço completo. Mas ele se virou para ela. Pela primeira vez em 5 anos, estou animado com o futuro. E se não der certo? Então pelo menos eu terei tentado construir algo que importa, em vez de apenas perseguir sucesso vazio. Quando chegaram de volta ao apartamento de Júlia, nenhum dos dois se moveu para sair do carro. Júlia, Rafael disse finalmente, posso ser completamente honesto sobre algo? Claro, esta noite foi a melhor noite que tive em 5 anos. Rafael, não estou dizendo isso para te pressionar ou para te convencer de alguma coisa. Estou dizendo porque é verdade. E porque pela primeira vez desde que voltei, sinto que talvez exista uma chance real para nós. Júlia olhou para o prédio onde morava, depois para o homem ao seu lado. Quer subir para tomar um café? A pergunta surpreendeu os dois. Rafael a olhou claramente tentando decifrar se ela estava apenas sendo educada ou se havia algo mais por trás do convite. Você tem certeza? Tenho. Acho que estou pronta para parar de ter medo de você. Você tinha medo de mim? Não de você, do que você representa, da possibilidade de me apaixonar de novo e ser abandonada de novo. E agora? Júlia respirou fundo. Agora acho que ter medo não é razão suficiente para não tentar viver. Quando subiram para o apartamento, Júlia fez café enquanto Rafael observava as estantes repletas de livros. Você ainda tem, ele disse, tocando uma edição antiga de Dom Casmurro. Tem o quê? O livro que estava lendo no dia que nos conhecemos. Júlia olhou para o livro, depois para Rafael. Você se lembra disso? Lembro de tudo sobre você, Júlia. Esse sempre foi meu problema e minha bênção. Eles se sentaram no sofá, cada um numa extremidade, uma distância respeitosa entre eles. Mas quando Júlia estendeu a mão e entrelaçou os dedos com os dele, a distância pareceu desaparecer. Rafael, ela disse baixinho. Sim, obrigada por esta noite. Por me lembrar por que me apaixonei por você. E obrigado por me dar a chance de me apaixonar por você de novo. Nas 2 semanas que se seguiram ao primeiro encontro real, Júlia e Rafael começaram a construir algo que nenhum dos dois havia experimentado antes. Um relacionamento entre adultos. Não era mais a paixão desesperada da juventude, nem o romance idealizado das memórias. Era algo mais sólido, mais consciente, construído sobre as ruínas do que haviam sido e as possibilidades do que poderiam se tornar.
Era uma terça-feira quando Júlia recebeu um telefonema inesperado no trabalho. Editora Palavra Viva, Júlia falando. Júlia, é Helena Costa, da Editora Nacional. Júlia quase deixou o telefone cair. Helena Costa era uma lenda na indústria editorial brasileira, diretora de uma das maiores editoras do país. Olá, Helena. Em que posso ajudá-la? Na verdade, quero fazer uma proposta. Tenho acompanhado o trabalho da Palavra Viva, especialmente a antologia de novos poetas que vocês lançaram. Estou impressionada. Obrigada. Isso significa muito vindo de você. Júlia, vou direto ao ponto. Quero te oferecer uma posição como editora-chefe na nossa divisão de literatura contemporânea. Salário 3 vezes maior que o atual. Benefícios excelentes. Orçamento real para projetos ambiciosos. O mundo parou. Era exatamente o tipo de oportunidade que Júlia havia sonhado durante anos. Isso é, uau, Helena, posso ter alguns dias para pensar? Claro. Mas, Júlia, oportunidades como essa não aparecem frequentemente. Espero sua resposta até sexta-feira. Quando desligou o telefone, Júlia ficou sentada em sua mesa completamente atordoada. Marina se aproximou, preocupada. Ju, você está pálida. O que aconteceu? A Editora Nacional me ofereceu um emprego. Meu Deus, isso é incrível. Você vai aceitar? A pergunta ecoou na cabeça de Júlia pelo resto do dia. 2 semanas atrás, a resposta teria sido um sim imediato. Mas agora, com Rafael de volta à sua vida, com a pequena editora que ela havia ajudado a construir, com uma vida que finalmente estava tomando forma de novo. Essa noite ela encontrou Rafael no escritório dele. Ele estava trabalhando tarde, cercado por contratos e documentos, mas sorriu quando a viu entrar. Surpresa! Ela disse, erguendo uma sacola de comida chinesa. Achei que você poderia estar com fome. Você é um anjo. Ele se levantou e a beijou suavemente. Um gesto que ainda fazia o coração de Júlia acelerar. Como foi seu dia? Complicado. Preciso te contar uma coisa. Eles se sentaram no pequeno sofá do escritório, dividindo lomém e frango xadrez enquanto Júlia contava sobre a ligação de Helena. Júlia, isso é incrível! Rafael exclamou. É exatamente o tipo de reconhecimento que você merece. É tudo que sempre quis profissionalmente. Mas aceitar significaria deixar a Palavra Viva, deixar Marina, deixar os projetos que começamos e deixar você de novo. No momento em que finalmente estamos descobrindo quem somos juntos. Rafael parou de comer, olhando para ela intensamente. Júlia, você não pode recusar uma oportunidade como essa por minha causa. Não é só por sua causa, é por causa de tudo. Da vida que estou construindo aqui. Uma vida que incluiu esta oportunidade porque você é brilhante e talentosa e merece reconhecimento. Júlia suspirou, apoiando a cabeça no ombro dele. Por que você não pode simplesmente ser egoísta e me pedir para ficar? Porque eu te amo demais para fazer isso de novo. De novo? Júlia, 5 anos atrás, eu fiz uma escolha egoísta. Escolhi minha carreira sobre nosso relacionamento, e isso nos destruiu. Não vou deixar você fazer o mesmo erro ao contrário. Então, o que você está dizendo? Rafael se virou para ela, segurando suas mãos. Estou dizendo que se você aceitar este trabalho, nós encontramos uma maneira de fazer funcionar. E se você recusar, tem que ser porque é a escolha certa para você, não porque está com medo de nos perder de novo. E se a Editora Nacional fosse no Rio? Ou em outro estado? Então nós descobríamos uma maneira. Relacionamentos à distância, eu me mudando o que fosse necessário. Você realmente se mudaria? Júlia, eu passei 5 anos morando em lugares que não eram minha casa porque você não estava lá. Agora sei que minha casa é onde você está. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Júlia. Como você pode dizer isso depois de apenas algumas semanas? Porque algumas coisas você simplesmente sabe. E porque já desperdicei tempo demais fingindo que não sabia. Na quinta-feira, Júlia foi visitar a sede da Editora Nacional. O prédio era impressionante. Os escritórios eram modernos e bem equipados, e Helena Costa era ainda mais inspiradora pessoalmente. Era tudo que Júlia havia imaginado e mais. Então, Helena perguntou depois de mostrar as instalações, o que você acha? É incrível, realmente incrível. Mas, não há mas, é uma oportunidade incrível. Júlia, posso ser direta? Conheço essa expressão. É a expressão de alguém que tem o coração dividido. Júlia sorriu tristemente.
É tão óbvio assim? Para alguém que já esteve lá, sim. Deixe-me adivinhar. Relacionamento? Entre outras coisas. Helena se recostou na cadeira. Posso te contar algo? Quando tinha sua idade, recebi uma oferta para trabalhar em Nova York. Editora de prestígio, salário dos sonhos, a chance de trabalhar com os maiores autores do mundo. E você aceitou? Não. Recusei porque estava apaixonada por um homem que não podia deixar São Paulo. Nos casamos, tivemos filhos, construímos uma vida linda juntos. E você se arrependeu? Durante anos, sim. Sempre me perguntei, e se? Mas sabe o que aprendi? As oportunidades certas sempre voltam. De formas diferentes, em momentos diferentes, mas voltam. O amor verdadeiro. Esse você encontra uma vez na vida, se tiver sorte. Então você acha que eu deveria recusar? Acho que você deveria fazer a escolha que pode viver com as consequências. E só você sabe qual é essa escolha. Na sexta-feira de manhã, Júlia ligou para Helena. Helena, é Júlia. Sobre a proposta. Sim, vou ter que recusar. Posso perguntar por quê? Porque finalmente encontrei minha casa. E não estou pronta para deixá-la de novo. Entendo. E Júlia, a oferta permanece em aberto. Se algum dia mudar de ideia, me liga. Quando desligou o telefone, Júlia sentiu uma mistura de alívio e pânico. Havia acabado de recusar a oportunidade da vida. Por amor, o telefone tocou imediatamente. Rafael. E aí? Como foi a ligação? Recusei. Por quê? Porque algumas coisas são mais importantes que oportunidades de carreira. E porque aprendi que casa não é um lugar, é uma pessoa. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Depois, um suspiro profundo. Júlia, preciso te contar uma coisa. O quê? Ontem recebi uma ligação. O escritório de Londres quer que eu volte. Estão oferecendo sociedade, o dobro do salário que ganhava antes. O sangue de Júlia gelou. E o que você disse? Disse que não, sem nem pensar, sem nem considerar, porque pela primeira vez na minha vida sei exatamente onde quero estar. E onde é isso? Onde quer que você esteja. À noite, eles se encontraram no apartamento de Júlia. Ela havia preparado o jantar. Nada elaborado, apenas massa com molho de tomate. Mas havia algo cerimonioso no ar. Júlia, Rafael disse enquanto comiam, quero te dar algo. Ele puxou uma pequena caixa do bolso. Não o formato de anel de noivado, mas quadrada. Rafael, nós ainda estamos descobrindo... Não é um anel de noivado. Ele riu. Abra. Dentro da caixa havia uma chave. É a chave do meu apartamento, ele explicou. Não estou pedindo para você se mudar comigo. Estou apenas dizendo que minha casa é sua casa sempre. Se quiser um lugar para ficar quando trabalhar tarde, se quiser um closet extra, se quiser apenas saber que tem um lugar que é seu... Júlia olhou para a chave, depois para Rafael. É muito cedo para isso? Provavelmente. Mas também provavelmente é muito cedo para recusar empregos dos sonhos e ofertas internacionais por causa de relacionamentos que estão apenas começando de novo. Touché. Júlia, não quero que sintamos pressão de tempo. Não quero que tenhamos que escolher entre nossas vidas separadas e nossa vida juntos. Quero que construamos uma vida que inclua ambas. Júlia pegou a chave, sentindo seu peso na palma da mão. Posso te fazer uma promessa? Ela disse. Pode. Desta vez, se algum de nós quiser ir embora, conversamos sobre isso. Nada de desaparecer no meio da noite, nada de decisões unilaterais. Prometemos ser honestos sobre nossos medos antes que eles nos destruam. Prometo. E prometo que se você quiser aceitar a oferta de Londres ou qualquer outra oferta no futuro, vamos descobrir uma maneira de fazer funcionar. Juntos. E eu prometo que qualquer decisão que eu tomar sobre meu futuro, nossa felicidade vai estar no centro dessa decisão. Júlia colocou a chave na sua corrente, ao lado do coração gravado com suas iniciais. 2 símbolos de amor, um do passado que ela havia guardado, outro do presente que estava construindo. Rafael, ela disse, olhando nos olhos dele. Sim, acho que estou me apaixonando por você de novo. Só agora? Não, pelo homem que você se tornou. Pelo homem que sempre teve potencial de ser, mas que precisou se perder para se encontrar. Ele se inclinou e a beijou suave e profundamente, e pela primeira vez desde que ele havia voltado, Júlia se permitiu acreditar completamente que desta vez seria diferente. 3 meses depois, a vida de Júlia havia encontrado um ritmo que ela nunca imaginou ser possível.
Suas manhãs começavam no seu apartamento, onde Rafael havia deixado uma escova de dentes e algumas mudas de roupa. As tardes eram divididas entre a editora, que havia crescido significativamente depois que alguns dos contatos de Rafael se tornaram investidores, e o escritório dele, onde ela frequentemente aparecia com café e ficava lendo enquanto ele trabalhava. Era uma quinta-feira de junho, quando Júlia percebeu que havia parado de se perguntar quando Rafael iria embora. Em vez disso, começara a fazer planos que naturalmente o incluíam: fins de semana, feriados, até mesmo uma vaga ideia de viagem de férias no final do ano. Marina, ela disse naquela manhã, você acha que eu mudei? Como assim? Não sei. Estou mais leve. Marina riu, olhando por cima do manuscrito que estava revisando. Ju, você está radiante. E sim, mudou. Antes você tinha essa tensão constante nos ombros, como se estivesse sempre se preparando para algo ruim acontecer. E agora? Agora você parece alguém que finalmente parou de lutar contra a correnteza e decidiu nadar com ela. Naquela tarde, Rafael apareceu na editora com uma expressão estranha no rosto. Preciso te contar uma coisa, ele disse, fechando a porta do pequeno escritório de Júlia. O coração dela saltou para a garganta. O quê? Lembra da Camila? Claro. Júlia tentou manter a voz neutra. Ela está se mudando para São Paulo. Vai trabalhar no escritório da empresa aqui. Ah! Júlia não sabia como se sentir sobre isso. Júlia, olha para mim. Rafael se aproximou da mesa dela. Camila é minha amiga, uma amiga importante que me ajudou durante um período muito difícil da minha vida. Mas é só isso. Nunca foi mais que isso. Eu sei disso. Sei que sabe racionalmente. Mas quero que saiba emocionalmente também. Quero que saiba que quando olho para ela vejo uma amiga querida. Quando olho para você, ele parou, tocando suavemente o rosto dela. Quando olho para você, vejo minha casa, Rafael. E quero que ela te conheça de verdade. Que vocês duas se tornem amigas, se possível, porque as pessoas importantes da minha vida precisam se conhecer. A sinceridade em sua voz dissolveu qualquer ansiedade que Júlia pudesse estar sentindo. Tudo bem. Acho que gostaria de conhecê-la melhor também. Naquela noite eles jantaram no apartamento de Rafael, que havia se tornado efetivamente o apartamento deles, embora Júlia ainda mantivesse o seu próprio. Era maior, tinha uma cozinha melhor, e Rafael havia insistido que ela decorasse do jeito que quisesse. Rafael, Júlia disse enquanto lavavam a louça juntos, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você sente falta? Da vida que tinha antes? Ele parou de secar o prato pensando cuidadosamente. Sinto falta de algumas coisas. Sinto falta de viajar, de conhecer lugares novos. Sinto falta da adrenalina de casos grandes e complexos. O coração de Júlia se apertou. E isso te incomoda? Não como eu esperava que incomodasse, porque descobri que existem coisas que valorizo mais. Como acordar ao seu lado todos os dias. Como ajudar jovens empreendedores a realizar seus sonhos. Como ter uma vida que faz sentido, em vez de apenas uma carreira que impressiona as pessoas. Mas se surgisse uma oportunidade de viajar, de pegar um caso internacional interessante, Rafael se virou para ela, apoiando-se na pia. Júlia, onde você quer chegar com isso? Quero ter certeza de que você não está se limitando por minha causa. Quero ter certeza de que se você quiser algo, uma viagem, um caso em outro país, qualquer coisa, você se sinta livre para me contar. E como você se sentiria se eu quisesse viajar a trabalho por algumas semanas? Assustada, ela admitiu. Mas não porque não confio em você, porque ainda estou aprendendo a confiar em nós. Rafael largou a toalha e a puxou para seus braços. Júlia, se eu for viajar a trabalho algum dia, você vem comigo. Se eu aceitar um caso internacional, discutimos como fazer funcionar para nós dois. Nunca mais vou tomar decisões que afetem nossa vida sem te incluir no processo. Promete? Prometo. E você promete que, se surgir outra oportunidade como a da editora nacional, vamos conversar sobre isso antes de você decidir qualquer coisa? Prometo. Mais tarde, deitados na cama, Júlia traçava círculos preguiçosos no peito de Rafael enquanto ele brincava com seus cabelos. Rafael? Acho que estou pronta. Pronta para quê? Para parar de manter meu apartamento como uma rede de segurança. Para admitir que quero morar com você de verdade. Rafael parou de mexer em seus cabelos. Tem certeza? Tenho. Já passo mais tempo aqui do que lá mesmo. E mais importante,
Quero construir um lar com você. Não seu apartamento onde eu fico às vezes, não meu apartamento onde você visita. Nosso lar, ele repetiu, como se estivesse provando as palavras. Gosto de como isso soa. Então é oficial. Vou dar notícia no meu apartamento no final do mês. Júlia? Sim? Obrigado por confiar em nós. Obrigado por me dar motivos para confiar. Na semana seguinte, enquanto Júlia empacotava seus livros para a mudança, encontrou uma pasta antiga no fundo de uma gaveta. Dentro estavam cartas que Rafael havia lhe escrito durante os 2 anos que namoraram, pequenas notas de amor que ela havia guardado como adolescente apaixonada. Uma, em particular, chamou sua atenção. Ju, às vezes eu te olho lendo e penso que poderia passar a vida inteira apenas observando você descobrir novos mundos através dos livros. Você faz as palavras ganharem vida de um jeito que me faz querer ser um homem melhor, só para ser digno de estar na sua história. Te amo, R. Lágrimas embaçaram sua visão. O Rafael, de 23 anos, havia escrito aquelas palavras com uma sinceridade que a tocava ainda hoje, e o Rafael, de 30 anos, havia encontrado uma maneira de cumprir aquela promessa de se tornar um homem melhor. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, encontrou-a sentada no chão da sala, cercada por livros e caixas, segurando a carta. O que é isso? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Júlia lhe mostrou a carta. Rafael a leu em silêncio, um sorriso lento se espalhando pelo seu rosto. Eu era bem romântico para um garoto de 23 anos, ele disse. Era. E sabe o que é mais incrível? Você cumpriu essa promessa. Você se tornou o homem que eu merecia. Júlia, não, deixa eu terminar. Durante 5 anos, eu carreguei esta mágoa de que você tinha me abandonado por ambição. Mas lendo isso hoje, entendo que você não me abandonou. Você se perdeu. E teve que se encontrar antes de poder voltar para mim. Rafael pegou a carta, dobrou-a cuidadosamente e colocou no bolso da camisa, próximo ao coração. Posso guardar esta? Por quê? Porque quero lembrar todos os dias da promessa que fiz para você. E da promessa que faço agora. Que promessa? De que o homem que sou hoje vai continuar se esforçando para ser digno da mulher extraordinária que você se tornou. Quando foram dormir naquela noite, no que agora era oficialmente a cama deles, no que seria oficialmente o lar deles, Júlia sentiu algo que não sentia há anos. Segurança completa. Não apenas a segurança de ser amada, mas a segurança de ter construído algo sólido e real, com alguém que a conhecia completamente e a escolhia mesmo assim. 6 meses depois, em uma manhã de novembro, Júlia acordou com uma sensação estranha no estômago. Rafael já havia saído para uma reunião matinal, e ela estava sozinha no apartamento que agora chamava de lar quando o telefone tocou. Alô? Júlia Santos? Sim. Aqui é Dr. Henrique, do Hospital Sírio-Libanês. Preciso falar com você sobre Rafael Mendes. O mundo parou. O que aconteceu? Ele foi trazido para cá há 1 hora. Acidente de carro, nada grave, mas tem uma concussão e alguns ferimentos. Está consciente e pedindo por você. Júlia nem se lembrava de ter se vestido ou saído de casa. A próxima coisa que se lembrava era estar correndo pelos corredores do hospital, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Encontrou Rafael numa cama de hospital, com um curativo na testa e o braço esquerdo imobilizado, mas sorrindo quando a viu entrar. Oi, ele disse, a voz ligeiramente pastosa pelos medicamentos. Oi, ela conseguiu sussurrar, as lágrimas começando a escorrer. Como você está se sentindo? Como se tivesse sido atropelado por um caminhão, literalmente. Isso não tem graça. Desculpa, é o traumatismo craniano falando. Júlia se aproximou da cama, tocando suavemente o rosto dele. Rafael, quando recebi aquele telefonema... Eu sei, desculpa. O cara passou o sinal vermelho, não tinha como evitar. Não é sua culpa. É só que... Ela parou, tentando encontrar as palavras. É só que por um momento terrível, pensei que ia te perder de novo. Só que desta vez para sempre. Rafael segurou a mão dela com a mão boa. Ei, olha para mim. Estou bem. Vou ficar bem. Mas e se não estivesse? E se fosse algo pior? Mas não foi. Rafael, e se tivéssemos brigado ontem à noite? E se a última coisa que tivéssemos dito um para o outro fosse algo ruim? E se... Júlia, para. Respira. Ela se sentou na cadeira ao lado da cama, tentando processar o tsunami de emoções que havia sentido nas últimas 2 horas. Desculpa, estou sendo dramática.
Não está. Está sendo humana. Rafael apertou sua mão. Júlia, posso te contar o que pensei quando o carro veio na minha direção? O quê? Pensei, merda, eu mal comecei a viver com ela de verdade. Lágrimas frescas começaram a escorrer pelo rosto de Júlia. Rafael... E depois, quando estava sendo levado para a ambulância, pensei, ela vai ficar com tanto medo que vai querer me manter numa bolha para sempre. Não vou. Vai sim. E está tudo bem. Porque eu provavelmente faria a mesma coisa se fosse você no hospital. O médico entrou no quarto, interrompendo o momento. Bom dia. Como estamos nos sentindo, Sr. Mendes? Melhor agora que ela está aqui. Ótimo. Bem, as notícias são boas. A concussão é leve, os ferimentos são superficiais. Queremos mantê-lo em observação por mais algumas horas, mas deve poder ir para casa hoje à tarde. E quanto tempo para se recuperar completamente? Júlia perguntou. 1 ou 2 semanas. Bastante descanso. Nada de esforço físico intenso. E ele estará como novo. Depois que o médico saiu, Júlia e Rafael ficaram em silêncio por alguns minutos. Rafael, ela disse finalmente, preciso te contar uma coisa. Pode falar? Quando recebi aquele telefonema, meu primeiro pensamento não foi, espero que ele esteja bem. Foi, eu não posso sobreviver a perder ele de novo. E isso te assusta? Me apavora. Porque significa que você não é apenas alguém que eu amo. Você se tornou parte essencial de quem eu sou. E isso me deixa vulnerável de um jeito que jurei que nunca mais seria. Rafael puxou-a para mais perto, ignorando a dor no braço. Júlia, você acha que isso é ruim? Não sei. É assustador. Sabe o que eu acho? Acho que finalmente chegamos ao ponto onde confiamos tanto um no outro que podemos nos permitir ser completamente vulneráveis. E isso não é fraqueza. É coragem. Como você pode estar tão calmo sobre isso? Porque também cheguei à mesma conclusão hoje. Que você não é apenas alguém que eu amo. Você é a pessoa sem a qual minha vida não faz sentido. E em vez de me apavorar, isso me dá paz. Paz. Paz porque significa que finalmente parei de lutar contra o que sinto por você. Finalmente aceitei que você é minha pessoa. E eu sou seu. Júlia se inclinou e o beijou suavemente, com cuidado para não machucá-lo. Rafael. Sim? Quando sairmos daqui, quero fazer uma coisa. O quê? Quero parar de ter medo do futuro. Quero começar a fazer planos de verdade. Planos que assumem que vamos estar juntos por muito tempo. Que tipo de planos? Não sei ainda. Talvez viajarmos juntos, talvez expandirmos o escritório e a editora. Talvez até planos mais sérios. Júlia Santos, você está insinuando que quer se casar comigo? Ela corou furiosamente. Não estou insinuando nada, porque eu também não quero mais isso. E Rafael? Sim? Da próxima vez que você estiver dirigindo, usa o cinto de segurança. Dirige devagar e mantenha os olhos na estrada. Prometo. E se algum idiota passar o sinal vermelho, você desvia. Vou tentar. E se você não conseguir desviar, você vem direto para casa depois do hospital para que eu possa cuidar de você. Sempre. Naquela tarde, quando finalmente chegaram em casa, Júlia instalou Rafael no sofá com travesseiros, mantas, controle remoto e todos os livros que ele havia mencionado querer ler nos últimos meses. Estou apenas dizendo que não quero mais tomar decisões baseadas no medo de que você possa ir embora. Bom, Júlia, ele disse quando ela apareceu com o terceiro lanche em 2 horas, você precisa relaxar. Estou bem. Sei que está. Mas deixa eu cuidar de você, tá bem? Apenas por hoje deixa eu cuidar de você como você cuidou de mim quando voltou. Como eu cuidei de você. Com café, com plantas, resolvendo problemas no trabalho, aparecendo na chuva com guarda-chuva. Pequenos gestos que mostravam que você se importava. E agora você quer me retribuir? Quero, porque hoje entendi que cuidar de alguém que você ama não é sobre ter medo de perdê-los, é sobre mostrar gratidão por tê-los. Rafael estendeu a mão boa para ela. Vem cá. Júlia se aconchegou ao lado dele no sofá, com cuidado para não pressionar seus ferimentos. Júlia? Sim? Obrigado por entrar em pânico quando soube do acidente. Por quê? Porque me fez perceber o quanto você me ama. E o quanto eu amo ser amado por você. Naquela noite, enquanto Rafael dormia profundamente, efeito dos analgésicos, Júlia ficou acordada, observando-o respirar, agradecendo a whatever força havia protegido o homem que se tornara o centro do seu universo. E pela primeira vez, em vez de se sentir assustada pela intensidade do que sentia,
Ela se sentiu grata por ter encontrado alguém que valia a pena amar tanto assim. Era dezembro quando a vida que Júlia e Rafael haviam construído tão cuidadosamente foi testada de uma maneira que nenhum dos dois esperava. Rafael estava completamente recuperado do acidente e eles haviam passado as últimas semanas planejando as festas de fim de ano, quando Júlia encontrou algo que mudou tudo. Estava organizando alguns papéis de Rafael. Ele havia pedido para ela procurar um documento específico em sua mesa, quando encontrou uma pasta marcada como pessoal. Normalmente ela respeitaria a privacidade dele, mas o documento que procurava poderia estar ali. Então abriu a pasta. O que encontrou a deixou sem ar. Eram e-mails, impressos e organizados cronologicamente. Anos de e-mails. E todos eram sobre ela. Com as mãos tremendo, ela começou a ler. Para helena.costa.editoranacional.com.br, de rafael.mendes@gmail.com. Assunto: indicação profissional. Data: 15 de outubro. Helena, como prometido, segue algumas informações sobre Júlia Santos, da editora Palavra Viva. Além do trabalho excepcional que mencionei, ela tem um olho único para novos talentos e uma paixão pela literatura brasileira contemporânea que é contagiante. Júlia parou de ler, o coração batendo violentamente. Rafael havia recomendado ela para Helena Costa. A oferta de emprego da editora nacional havia sido por causa dele. Continuou lendo, encontrando mais e-mails. Para mateus.silva@gmail.com, de rafael.mendes@gmail.com. Assunto: oportunidade na editora Palavra Viva. Mateus. Sei que está considerando outras ofertas, mas gostaria que soubesse mais sobre o projeto da Júlia Santos. Ela não é apenas uma editora, é uma curadora de vozes. Se você der uma chance a ela, e mais, para marcosgrafica@gmail.com, de rafael.mendes@gmail.com. Assunto: parceria com a editora Marcos. A editora que mencionei tem exatamente o tipo de projeto que procura. A proprietária, Júlia Santos, é alguém que... Página após página de e-mails. Rafael orquestrando oportunidades para ela, resolvendo problemas de longe, construindo uma rede de contatos que beneficiava a editora. Tudo sem ela saber. A pasta escorregou de suas mãos, espalhando papéis pelo chão. Júlia se sentou pesadamente na cadeira, tentando processar o que havia descoberto. Tudo havia sido Rafael. A proposta da editora nacional. Mateus decidindo ficar. A gráfica que havia salvado seus prazos. Os investidores que apareceram do nada interessados na editora pequena. Por 5 anos, mesmo estando longe, Rafael havia estado cuidando de sua carreira às escondidas. Júlia encontrou o documento. A voz dele veio do corredor. Ela tentou responder, mas não conseguiu encontrar as palavras. Rafael entrou no escritório e parou quando viu os papéis espalhados e a expressão no rosto dela. Ah, ele disse baixinho, você encontrou a pasta. Explica. A voz dela saiu mais fria do que pretendia. Rafael se sentou na cadeira oposta, passando as mãos pelos cabelos. Posso explicar. Então explica. Explica como durante 5 anos você manipulou minha carreira sem eu saber. Explica como tudo que conquistei foi porque você estava puxando cordas atrás das cortinas. Não foi assim. Não foi assim. Rafael, está tudo aqui. Ela gesticulou para os papéis. E-mails, contatos, recomendações. Você orquestrou minha vida profissional inteira. Júlia, deixa eu explicar. Não. Ela se levantou, começando a andar de um lado para outro. Deixa eu entender isso. Você me deixou destruir o meu coração e depois passou 5 anos me tratando como um projeto de caridade? Não era caridade. Era amor. Era culpa. O grito ecoou pelo escritório. Eles se olharam, o silêncio pesado entre eles. Talvez, Rafael disse finalmente. Talvez tenha começado como culpa. Mas, Júlia, eu precisava fazer alguma coisa. Precisava saber que você estava bem, que estava conseguindo realizar seus sonhos. Mas não eram meus sonhos se você estava facilitando tudo. Eram sim. Você acha que eu inventei seu talento, que criei sua paixão pela literatura? Júlia, eu apenas abri algumas portas. Você que atravessou elas. Isso não importa. O que importa é que você mentiu. De novo. Mesmo depois de voltar, mesmo depois de todas as nossas promessas de honestidade. Eu não sabia como contar.
Como contar que meu sucesso profissional foi construído sobre a pena que você sentia de mim? Não foi pena, foi amor, foi a necessidade desesperada de cuidar de você mesmo quando não tinha o direito de estar na sua vida. Lágrimas corriam pelo rosto de Júlia, mas ela não tentou escondê-las. Rafael, você não entende. Durante 5 anos eu construí uma identidade baseada em ser forte, independente, capaz de cuidar de mim mesma. E agora descubro que tudo foi uma ilusão? Não foi ilusão. Você é todas essas coisas. Como posso saber? Como posso confiar em qualquer coisa que conquistei se você estava manipulando tudo? Rafael se levantou desesperado. Júlia, você está sendo irracional. Irracional? A voz dela subiu uma oitava. Irracional é descobrir que o homem que você ama esteve controlando sua vida por 5 anos sem contar. Eu não estava controlando, estava ajudando. A diferença é que deveria ter sido minha escolha. Eles se olharam através do escritório. Anos de dor e mal-entendidos suspensos entre eles. Rafael, Júlia disse, a voz quebrando, como posso confiar em você depois disso? Como posso saber que qualquer coisa entre nós é real se você tem estado escondendo algo tão fundamental? Porque o que sinto por você é real. Porque tudo que construímos juntos nos últimos meses é real. Mas foi construído sobre uma mentira. Não, foi construído sobre amor. Amor imperfeito, complicado, às vezes mal executado, mas real. Júlia se virou para a janela, não conseguindo olhar para ele. Preciso de tempo. Tempo para quê? Para processar isso. Para descobrir quem eu realmente sou quando você não está orquestrando minha vida por trás das cortinas. Júlia, por favor. Rafael, você passou 5 anos tomando decisões sobre minha vida sem me consultar. Agora preciso de tempo para tomar uma decisão sobre nossa vida sem você me influenciando. O silêncio que se seguiu foi devastador. O que você está dizendo? Rafael perguntou, a voz mal audível. Estou dizendo que preciso de espaço. Tempo para descobrir se ainda confio em você. Se ainda confio em nós. Por quanto tempo? Não sei. Rafael assentiu lentamente, como se cada movimento fosse doloroso. Tudo bem. Se é isso que você precisa, é. Mas Júlia, ela se virou para olhá-lo uma última vez. Eu te amo. Amo a mulher forte e independente que você é, não a mulher que penso que deveria ser. E tudo que fiz, certo ou errado, foi porque não conseguia suportar a ideia de que minha partida tivesse destruído seus sonhos também. Quando Rafael saiu do apartamento naquela noite, levando apenas algumas roupas e prometendo buscar o resto depois, Júlia se sentou no chão do escritório, cercada pelos papéis que haviam destruído a vida que pensava estar construindo. E pela primeira vez em meses, ela se sentiu completamente sozinha de novo. 2 semanas se passaram. 2 semanas de Júlia tentando redescobrir quem ela era sem Rafael. Tanto o Rafael presente, quanto o Rafael fantasma, que havia influenciado sua carreira por anos. Foi Marina quem finalmente a confrontou numa sexta-feira à tarde, quando encontrou Júlia ainda no escritório às 9 da noite, olhando fixamente para um manuscrito sem realmente lê-lo. Tá, chega, Marina disse, tirando o manuscrito das mãos de Júlia. Você vai me contar o que aconteceu ou vou ter que chamar Rafael para descobrir? Não chama Rafael. Então me conta. Júlia contou tudo. Os e-mails, a manipulação bem intencionada, a sensação de descobrir que sua independência havia sido uma ilusão. Marina ouviu em silêncio até o final. Ju, ela disse finalmente, posso fazer uma pergunta? Pode. Antes de Rafael voltar, você gostava do seu trabalho? Claro. Se sentia realizada com o que havia construído? Sim. Sabia que era boa no que fazia? Sabia. Então me explica como a descoberta de que alguém te ajudou a conseguir oportunidades de repente apaga todo o seu talento e conquistas? Júlia olhou para Marina confusa. Como assim? Ju, você acha que Helena Costa ofereceria um trabalho para alguém incompetente só porque Rafael pediu? Você acha que Mateus ficaria numa editora que não acreditasse no trabalho dele? Que investidores colocariam dinheiro numa empresa mal administrada? Não, mas Rafael não criou seu talento, não inventou sua paixão, não fez o trabalho por você. Marina se sentou na mesa. Ele abriu algumas portas. E daí? Quantas pessoas têm portas abertas por contatos e desperdiçam as oportunidades? Você aproveitou cada oportunidade e a transformou em algo maior. Mas ele deveria ter me contado
Deveria. Definitivamente deveria. E o fato de não ter contado é sobre os problemas dele, não sobre a sua competência. Júlia ficou em silêncio, processando as palavras de Marina. Ju, posso te contar algo que você pode não querer ouvir? Pode. Eu acho que você está usando essa descoberta como desculpa para fugir. Fugir de quê? De ser completamente feliz, de confiar completamente em alguém, de admitir que precisa de pessoas. Marina respirou fundo. Júlia, você passou 5 anos construindo uma identidade baseada em não precisar de ninguém. E agora que tem alguém que te ama tanto, que cuidou de você mesmo, quando vocês não estavam juntos, você está com medo. Medo de quê? De descobrir que talvez precisar de pessoas não seja fraqueza. Que talvez amor verdadeiro inclua cuidar um do outro, mesmo de formas imperfeitas. Naquela noite, Júlia foi para casa. O apartamento que havia sido deles, que agora parecia vazio e frio sem Rafael, e se sentou com uma folha de papel em branco. Começou a escrever uma lista. Coisas que conquistei por mérito próprio. Diploma em letras com nota máxima. Primeiro emprego na editora, antes de Rafael voltar. Relacionamento de confiança com autores. Capacidade de identificar talentos. Habilidade de editar e melhorar textos. Visão para projetos editoriais. Coisas que Rafael facilitou. Contato com Helena Costa. Convencer Mateus a ficar. Gráfica mais eficiente. Alguns investidores. Olhando para a lista, Júlia percebeu que Marina estava certa. Rafael havia ajudado, mas não havia criado nada que não estivesse já dentro dela. No sábado de manhã, ela fez algo que não fazia há 2 semanas. Ligou para Rafael. Júlia? A voz dele soava surpresa e esperançosa. Oi, podemos conversar? Claro. Onde? No Café do Bexiga, nosso lugar. 1 hora depois, eles estavam sentados na mesma mesa onde haviam se reencontrado meses atrás, 2 cafés esfriando entre eles. Rafael, Júlia começou, preciso te dizer algumas coisas. Estou ouvindo. Primeiro, o que você fez estava errado. Não porque você me ajudou, mas porque não me deu a chance de escolher se queria ajuda. Rafael assentiu. Você está certa. Completamente certa. Segundo, entendo por que você fez. E embora ainda esteja magoada, também estou grata, porque vejo agora que você nunca realmente me abandonou. Você apenas cuidou de mim de longe. Júlia, deixa eu terminar. Terceiro, passei 2 semanas questionando minha competência, meu talento, minha independência, e percebi que isso é ridículo. Eu sou boa no que faço, Rafael, com ou sem sua ajuda. Você é incrível no que faz. E quarto, ela parou, respirou fundo. Quarto, senti sua falta todos os dias dessas 2 semanas. Senti falta de acordar ao seu lado, de dividir as pequenas vitórias e frustrações do dia, de construir uma vida junto com você. Eu também senti sua falta. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Qualquer coisa. Se pudesse voltar no tempo, você me contaria sobre os e-mails desde o início? Ele pensou cuidadosamente. Sim, mesmo sabendo que você poderia ficar brava, mesmo arriscando nossa reconciliação. Porque você merece a verdade completa. E no futuro, se você quiser me ajudar com alguma coisa profissional, primeiro converso com você, peço permissão, te dou a escolha, mesmo que eu seja orgulhosa demais para aceitar. Especialmente então, Júlia olhou para o homem à sua frente, imperfeito, às vezes controlador, mas fundamentalmente bem-intencionado e completamente dedicado a ela. Rafael, quero fazer um acordo com você. Que tipo de acordo? Eu perdoo você por ter escondido os e-mails. E você perdoa você mesmo por ter ido embora há 5 anos. Júlia, porque descobri algo nessas 2 semanas longe de você. Descobri que não quero mais uma vida construída sobre medo. Medo de ser controlada. Medo de ser abandonada. Medo de não ser suficiente. E que tipo de vida você quer? Quero uma vida construída sobre amor. Amor imperfeito, complicado, às vezes confuso, mas real. Quero uma vida onde posso ser forte e independente, e ainda assim dividir minha força com alguém que me ama. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, e desta vez, Júlia a pegou sem hesitar. Júlia, posso te fazer uma promessa? Pode. Prometo ser completamente honesto com você sobre tudo, mesmo quando é desconfortável. Prometo respeitar sua independência, mesmo quando meu instinto é querer protegê-la de tudo. E prometo amar você exatamente como você é,
não como acho que deveria ser. E eu prometo confiar em você mesmo quando é assustador. Prometo não fugir quando as coisas ficam difíceis. E prometo lembrar que aceitar amor não é fraqueza, é coragem. Eles se olharam através da mesa e Júlia sentiu algo se curar definitivamente em seu peito. Rafael, sim, quero ir para casa. Seu apartamento? Nosso apartamento. Nosso lar. Quando chegaram em casa, Rafael parou na porta da sala de estar. Júlia, antes de entrarmos, tem uma última coisa que preciso te contar. O coração dela saltou. O quê? Há 3 semanas, antes de você descobrir os e-mails, eu comprei algo. Ele puxou uma pequena caixa de veludo do bolso. E quero que saiba que comprei, não porque acho que devemos nos casar agora, mas porque quero que você saiba que vejo um futuro com você. Um futuro real sem segredos, construído sobre quem nós realmente somos. Júlia olhou para a caixa, depois para Rafael. Isso é um pedido de casamento? É uma promessa. Uma promessa de que quando você estiver pronta, se você estiver pronta, eu vou estar aqui. Não como o homem que foi embora. Não como o homem que ficou longe, mas como o homem que escolhe você todos os dias. Ela abriu a caixa. Dentro havia um anel simples e elegante, com uma pedra que capturava a luz da tarde. É lindo, ela sussurrou. Júlia Santos, Rafael disse, ajoelhando-se ali mesmo no corredor do apartamento deles. Você quer construir uma vida comigo? Uma vida real, honesta, imperfeita, mas verdadeira? Júlia olhou para o homem ajoelhado à sua frente. O mesmo homem que havia amado aos 23 anos, mas transformado por anos de distância e arrependimento em alguém que finalmente merecia seu amor. Sim, ela disse, a voz embargada de emoção. Quero construir uma vida com você. Quando Rafael colocou o anel em seu dedo, Júlia sentiu que finalmente estava em casa. Não no apartamento, não em São Paulo, mas no lugar que só existe quando 2 pessoas escolhem construir um futuro juntas, com todas as imperfeições e possibilidades que isso implica. Rafael? Sim? Da próxima vez que você quiser me ajudar profissionalmente, me pergunta primeiro, ok? Prometo. E da próxima vez que eu ficar com medo e quiser fugir, me lembra que o amor vale o risco. Sempre. 6 meses depois, numa tarde quente de junho, Júlia Santos e Rafael Mendes se casaram numa pequena cerimônia em Vila Madalena, cercados por amigos, família e a promessa de que algumas histórias de amor merecem uma segunda chance. E quando caminharam juntos pela Avenida Paulista naquela noite, como um casal casado, parando para dividir um pastel numa barraquinha de madrugada, eles sabiam que tinham encontrado algo que vale mais que certezas. Tinham encontrado a coragem de construir uma vida juntos, um dia de cada vez, sobre o alicerce sólido do amor verdadeiro. Rafael, Júlia disse, observando as luzes da cidade que os havia reunido. Sim, obrigada por voltar. E obrigada por ficar. Obrigado por me deixar voltar. E por me deixar ficar. E ali, no coração de São Paulo, 2 almas que haviam se perdido e se encontrado novamente, caminharam para casa, sabendo que finalmente estavam onde pertenciam, juntos.